Começando aqui mais um podcast. Depois de 2 domingos sem gravar, né, Leão? 2 domingos sem gravar, estamos de volta aqui no podcast Sem Vírgula. Aqui, Saudades. Aonde? No Charada Burger. Charada Burger Itaquera. Melhor hambúrguer de São Paulo, aqui em Itaquera. Charada Burger. Charada Burger. E, é claro, o nosso convidado não poderia ser melhor, né, nesse mês de setembro aí. Fomos indicados. Quem indicou foi a Flávia Regina. Como que é o nome dela completo? Flávia Regina. Flávia Regina. Foi, Flávia. Você sabe que é pra você, Flávia. Beijo. Flávia Regina. Quem que tá indicando? O nome do cara é bonito, hein, velho? Marco puxa saco, né? Hoje nós estamos aqui com o nosso colega, amigo, quem senta aqui sempre vira nosso amigo, né? A cola. Marcelo. Não, eu sei. Marcelo Barbosa, escritor e psicanalista. Opa! Não é só isso também, professor também. Ele é professor. Que mais? Ele canta, ele toca cavaquinho, cavaquinho. Lava louça. Né? Lava louça. E sósia do Mica. Abraço, Mica. Esse corte vai pra ele. E ele realizou a obra do Favela no Divã, que ele vai falar um pouquinho aqui conosco aqui no podcast. Seja bem-vindo, Marcelão. E aí? Seja bem-vindo. Marcelo Hélio, um grande prazer, estar aqui no... Aliás, é o meu primeiro podcast. Acho que eu ia perguntar. Sério? Primeiro. Deixa eu te falar. Não é lenda, não. Vai ficar rico. Não é lenda, não. A galera que participa a primeira vez aqui, começa a ir para os outros episódios. Vou pegar esse mel aí. Verdade, é sério. verdade. Já teve gente aqui que teve um cara que nunca participou de podcast, ele era difícil de participar, e quando participou, o SBT chamou. Foi. Opa, tô nesse mel, pronto. Então, meu primeiro podcast. Não, vai legal, ficar na memória agora. Legal. Se eu subir e ficar famoso e eu não falar, vocês me cobrem. Porque tá aqui. Você acha que não? Vou cobrar. Vou mandar esse código pra você. Marcelão, muito obrigado, primeiramente, por ter vindo aqui um domingão, né? Poderia estar em casa, nesse friozinho. Estar aqui com a gente aqui. Muito obrigado, cara. Não, eu que agradeço. Um prazer, né? Obrigado. Poder aproveitar espaço igual de vocês, né? Que tem uma grande audiência e falar de assuntos bacanas aí, né? O podcast é uma linguagem incrível, né? E fortalecer mais esses assuntos, o público que vocês trazem, é uma honra para mim poder participar aqui. Marcelão, obrigado. Valeu. Cara. Marcelão, vamos falar um pouquinho do seu começo na psicanálise, porque você é professor, certo? Na verdade, eu era da comunicação. Você era da comunicação. Peraí, só um minutinho, desculpa. Eu pulei uma etapa. Tem um presente pra você, cara. Tem um presente? Tem um presente. Nossa, faz tanto tempo. Poxa vida, hein? Aqui, quer fazer? Não, faz, por favor. Comendo meu toco. Desculpa. Não, hoje nós temos aqui, como sempre, né? Nós temos uma lembrança aqui do nosso podcast. Opa. Flaviano.art, Casa das Canecas, o Jean que é nosso amigo, é nosso parceiro. E o Flaviano.art aí trazendo para você uma caneca, uma lembrança, para você não esquecer desse momento incrível aqui no podcast. Aí toda vez que você for tomar um cafezinho, por favor. Que da hora, meu. Olha lá, ó. A foto do Mica. Olha lá, ó. Eu não tinha visto. Meu, como que é o nome do artista? Flaviano.art. Ele é muito bom, cara. Ele fuçou lá minha rede social e descobriu que eu tocava cavaquinho. Flaviano.art. E olha que legal, Hélio. O detalhe aqui, ó. Lacinho amarelo. Do Setembro Amarelo, Isso, Setembro Amarelo. Reflexão de hoje também. Isso, hoje nós vamos falar sobre, assim, um assunto que pode estar mais próximo de você que você pensa. Sim. Que é a questão do suicídio, do como que é, de Setembro Amarelo. E aqui nada melhor para nos ajudar a conduzir a conversa aí com o Marcelo. Marcelão. Não, vamos, o que puder ajudar aí pra esclarecer, vou deixar aqui. Eu Beleza. gostei, hein, meu. Da hora, né, velho? Gostou? É pra usar, viu? Opa! Tirar foto, Da hora, pode deixar. da hora. Valeu, o artista aí. Flaviano.art. Flaviano.art. E o caso das canecas, o Jean. Isso, Legal. Casa das Canecas e Flaviano.art. .art. Então, retomando, desculpa aí, é porque eu esqueci, eu tinha que dar no começo, eu esqueci. É que faz tempo, né? Faz tempo. Então, Marcelão, e como você começou? Você é professor, professor de comunicação. Não, você veio da comunicação. Eu sou radialista, minha primeira formação. Sou locutor e sonoplasta. Que legal. Fiz um curso técnico na Rádio Oficina. E aí eu fui, né? Comecei primeiro numa rádio pirata no local que eu morei. E é incrível, né? Você ter um fone, um microfone, você saber que tá falando e as pessoas vão ouvir. Eu me apaixonei por isso. Legal. E aí eu fui, aí eu me formei como jornalismo, fiz pós aí nessa área.
E depois que eu fui para o ensino. Aí eu me formei como professor, fiz um monte de especialização. E a última foi psicanálise. Que legal, cara, que legal. Umas coisas nada a ver, uma coisa juntou com a outra. E você dá aula no Sebrae? No Sebrae, sou professor lá do curso de empreendedorismo. Olha que legal, cara, muito bom. Que legal. Que aliás foi onde a Flávia... Isso, onde a Flávia... E como que funciona essa parte do Sebrae? Eu não sei, posso falar besteira. A comunidade, a igreja, foi a igreja dela, né? Sim. Que contratou vocês, tem um custo, o Sebrae tem uma parte sem fins lucrativos que cedem o curso. Como que funciona? Não, é sem fins lucrativos, né? O Sebrae tem vários programas, né? Então, esse é assim, ONGs, entidades do terceiro setor, entram no site e pedem. Eu quero legal. Um curso X aqui, você tem? Aí ele vai até você. Aí o Sebrae vai até a unidade. Lugar. É muito bacana, mano. Caramba, curso, não sabia que era assim, não. Científico, técnico, profissionalizante, de resultado mesmo, sabe? Que bacana. Já sai com o certificado do Sebrae, já tem um nome de peso, né, meu? Caramba, que legal. E o curso de... Como que é? Psicanálise. Você fez aonde? Eu fiz em 2 instituições, na SBPI, que é uma psicanálise integrativa, né, que integra vários autores, e a minha primeira formação foi na Somata, que é a psicanálise clássica, que é a freudiana, que é o cara que inventou, o pai da psicanálise. Sim. E aí eu me formei nas 2, é um curso livre, né? Então assim, quem faz psicanálise não precisa fazer uma faculdade, porque o Freud, que é o pai da psicanálise, ele defendia assim, que a psicanálise tem que ser... ela não pode ser de um grupo acadêmico, religioso ou intelectual. Ela é livre. Certo. E eu achei isso incrível, porque naturalmente, quando a gente fala de autoconhecimento, de resultado para si e para o outro, a gente está no mundo capitalista, né? Isso é cobrado. E essa é a psicanálise do Freud, para acesso de todo mundo. Como que eu tive acesso? Eu tive uma crise de ansiedade. Eu estava no centro da cidade com a minha esposa. Você é aqui de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo, aqui da Zona Leste também, em Ferraz de Vasconcelos. Começou a apertar meu peito, falta de ar, comecei a suar, falei, pronto, tô morrendo, meu. Aí a gente minha esposa me acompanhou no hospital, cheguei, cadeira de roda, colocaram um monte de fio, tiraram o sangue. Já comecei a passar os cartão pra minha esposa, isso aqui tem um seguro. Você tá fazendo isso? Eu falei, meu... Eu vou morrer. Não sei lá o que vai dar, cuida de você e das crianças. E para com isso! Não, horrível, Marcelo, eu sei, horrível. Eu sei. Cheguei no hospital, aí veio uma médica com um monte de médico. Eu falei, ixi, nossa, sou tão novo, é mesmo? Passa um filme, né? Passa um filme, é incrível, né? É incrível. Aí veio o médico e falou... Eu falei, tô morrendo? Ela falou, ainda não. Você teve uma crise de ansiedade. Marcelo e Hélio, que loucura. Eu nunca imaginei, né, que esses sintomas físicos eram resultado de ansiedade, de depressão. E quando eu fui fazer terapia psicanalítica, eu descobri que eu tinha vários traumas da época que eu morei em favela. Da época de favela. Vários traumas. Desencadeou no momento. Desencadeou, assim, um negócio nada a ver. Era algo que eu acumulava, que eu descobri que eu reprimia, né? Porque o que acontecia? Eu tinha muito orgulho de morar na favela. Certo. Sim. Mas eu tinha vergonha. E eu queria sair da favela. E isso misturou pra mim. Tá, entendi. Então, mesmo hoje adulto, né? Por isso que eu escrevi o livro Favela no Divã. O meu livro, ele era rascunho de um diário que eu tinha. Entendi. Caramba. Eu tinha um diário na época que eu era menino, né? Porque na minha época, não somos tão velhos assim, mas na minha época, as meninas tinham diário. Tinha. Era muito difícil, né, o menino ter, né? Não, na nossa época tinha até os nomes, né? Hoje não pode. Hoje não pode. Mas eu tinha o meu escondido, porque eu achava incrível. Vou escrever o que eu tô sentindo. Aí eu escrevia, hoje veio a polícia aqui, a cavalaria, eu vi um morto. Então eu escrevia tudo que eu via na favela. Que legal, mano. E aí eu descobri que eu tinha trauma. Porque eu tô falando de infância. Tem uma que tá acho que no livro 3, acho que não tá nesse. Mas que tem mais de um livro? É uma trilogia. É uma trilogia. Esse é o primeiro volume. É uma trilogia. Favela no Divã, esse é o volume 1. Esse é o volume 1. Tem uma que eu falo que tem a ver aqui com o nosso espaço aqui, que era de videogame. Fala, legal. Eu tava num boteco, né? Pô, favela tinha que ter um boteco com videogame. Tava lá jogando Street Fighter. Tal.
Aí entrou um cara, né? Eu vi, ele saiu. Quando ele saiu, só ouvi... Tá, 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 tá. E aquela fumaça, todo mundo saiu correndo. E eu continuei ali. Aí, quando acabou, eu fui ver, tava o cara lá, todo desconfigurado. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi um assassinato. Certo. Isso com quantos anos? Pô, eu tava com 10 anos. 10 anos. Nossa, mano. E nessa fase marca muito, né? Eu acho que... Marca. Assim, a gente fala que tem... Eu me lembro coisa assim, não tudo, lógico, mas com 7 anos, 8 anos, a gente tem essa memória retroativa, não sei se é o nome correto dizer, mas é isso daí, marca muito. Mas o que foi pior pra mim? Porque eu via isso sempre e começou a ser natural. Ah, passou a ser natural. Então, ver a morte do outro, pra mim, era normal. Ó, mais um morreu ali, ó, mais um defunto. Caraca, era normal pra você? Começou a ser. Então, ser. esse lado de luto que tem que ser trabalhado, que tem que ser explicado, eu não tive esse filtro. Ah, então, peraí, vamos ver. Então, tipo assim, aconteceu uma morte, aí tem a fase de luto. Aconteceu outra, não teve essa, mas essa foi acumulando, né? Como se fosse acumulando. Vira uma coisa normal. É, mano, caramba. Então assim, eu ficava refletindo, nossa, o que é a vida? O cara entrou no boteco aqui, saiu e não tá mais aqui. Então eu fiquei meio paranoico, e com 9, 10 anos de idade. Caramba. Então, tipo, não veio... Meus pais também não tinham essa capacidade, assim, de sentar, de me explicar, ou de me levar pra algum lugar pra me explicar. E eu fui vivendo. Então a violência urbana na favela eu via. Isso, a morte, por exemplo. Eu descobri que eu tinha fobia, porque a favela é um lugar assim apertado, né? As vielinhas. A viela, muitas vezes no bate-sol. É. E eu não gostava disso, eu me sentia mal. E depois que eu descobri que era uma fobia. Já entrou em favela? Já, Também um monte de vezes. Já. Eu conheço Heliópolis. Sério? Conheço. Você é de Heliópolis. Heliópolis. Eu morei na Ipiranga, eu morava, não vou falar o número, né, que não sabe. É, eu morava na rua Alice de Miranda. Conheço. Lá, agora eu não sei como que é lá. Aí eu fui pra Moca, né, aí depois mas eu morei muito tempo no Ipiranga lá, na Recife Bueno. Sim. Ali, A região. e lá tinha um campo que chamava Campo do Cruzada. Lá próximo, que agora, lógico, aumentou muito, né, mas sempre próximo lá da comunidade lá. Sim. Isso já faz tempo, mas Faz sempre tempo. próximo. Mas eu conheço o local lá. Não, já entrei em comunidade. Mesmo lá em Mauá tem bastante. Você conhece Mauá, né? Conheço. Jardim Oratório. Hoje tá bem melhor, mas tem bastante lugar lá assim também. Mas o que é incrível, Marcelo e Hélio, é que eu descobri que eu tinha esses sintomas de estresse e depressão depois que eu descobri que era do período que eu morei em favela. Caraca, mano. Porque eram todos esses elementos. Então, assim, eu tinha... Então, eu não gostava desse... Eu comecei a questionar. Por que a favela é desorganizada? Por que ela não tem uma simetria? E era só eu que me incomodava. Tipo, eu perguntava pros meus colegas... Eles nem... Era normal. Então, tipo, eu era o patinho feio da molecada. Sim. Porque eu ficava filosofando, mas isso me angustiava. Porque eu falei, por que esse lugar é assim? Por que... Quando eu olho para minha família, né? Quando eu olhava, ela é preta, parda, pobre, analfabeta. Por que é essa linhagem? E eu começava a procurar esses assuntos, essas temáticas. Por exemplo, você falou de favela e comunidade. Existe uma diferença que eu descobri... Eu não sabia. Que eu coloquei no meu livro. Por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele chama favela... Olha o termo técnico, de aglomerado subnormal. Nossa. Caraca. É um termo técnico do IBGE. Pra mim é pejorativo isso. Total. Mas por quê? Por que ele chama isso? Porque é uma estrutura urbana desorganizada. Então, assim, não tem não tem saneamento básico, não tem água, luz. Então, isso é uma favela. O que seria a comunidade? É a favela melhorada. Porque a favela, a comunidade já tem saneamento, tem energia, tem transporte, tem internet. Eu pensei, desculpa, minha ignorância, pensei que era... pra mim era igual. Pois é. Pra mim. Olha, que não, incrível. E não desmerecendo, é que eu realmente pensei que uma coisa pra mim era só um jeito diferente de chamar, né? Sim. Pra mim é mesmo. Não, e é incrível. E aí você vê que realmente são elementos diferentes. Por quê? Porque a favela, ela cresceu. Pô, Heliópolis, Paraisópolis, elas têm o tamanho de cidades do estado de São Paulo. Mas a característica irregular também cresceu junto. Então não tem espaço, não tem calçada, é mistura lá do residencial com balada.
poluição sonora, não entra polícia. Então os elementos de irregularidade tá incluso. Por isso que mistura. Ah, tá, entendi. Tanto que tem, né? Aí você falou de pejorativo, falam o seguinte: você vai aqui em São Paulo, nos Jardins, ninguém fala, vamos ali na comunidade dos Jardins. Você fala, eu vou ali no bairro de Jardins, vou em Jardins. Né? Então, parece que ao mesmo tempo, eu faço uma reflexão no meu livro, né? Parece que também tentam romantizar a favela. Tá, entendi. Entendi. Sabe? Então, assim, não é mais favela, é comunidade, né? Pega leve. A Globo, politicamente correto. A Globo atualmente que eu falo, foi em alguns anos aí, que teve aquela novela I Love Paraisópolis, não foi? Teve. Também deu um boom. Sim. Eu não sei se você pegou essa se você viu alguma mudança, se você conhece, já que você trata do assunto, não sei se isso mudou alguma coisa para eles ou... Assim, aí a gente entra nesses elementos, assim, que tem muita mídia, a Globo é uma, né? Muita música, que ela vai nesse politicamente correto, né? Então, assim, eu fui sambista, eu toco o cavaquinho, a gente cantava isso, favela que me viu nascer, porque é um lado de orgulho, e é um orgulho que é importante, porque assim, é um espaço que não tinha poder público. Certo. O cara tinha um terreno, você começou a construir, você precisava de uma casa, certo, e começou a crescer. Aí depois que veio o poder público, se a gente pegar a história das favelas, é sempre assim. Então é um lado de orgulho. Eu lembro ainda de uma época que a prefeitura dava os materiais pra gente montar a rua. Certo. Então, e era isso, porque era o meu barraco, é a minha casa. Então esse lado de orgulho é importante, essa identificação, as pessoas têm, né? Eu também tinha isso. Só que no conjunto não era tudo isso. Porque quando eu vejo assim essas novelas, muita mídia, ou até esse termo do politicamente correto, não é favela, é comunidade, parece que querem esconder um lado ruim que ela também tem. Entendi. Que ela também tem. Entendi. E a ponto de, não pode falar, deixa isso pra lá, vamos só ficar nisso. Por exemplo, quando eu escrevi o livro, eu recebi ameaça de morte. Quê? Sério? Assim, nada de a pessoa se identificando, mas na internet. Telefone, e-mail, recado. Mas... você vai ficar falando esse negócio da favela aí, você tá tirando? Nossa, agora sério? até eu fiquei curioso. Você só colocou a verdade aqui, não foi? Então, aí o que aconteceu? Por isso que o nome é Favela no Divã. Fale mais sobre isso, que eu fiquei... Que tem a ver a favela, né? Porque, por exemplo, o divã é um objeto da psicanálise. Porque, assim, é uma terapia... Você deita no sofá. Tá certo. A ideia é, assim, você ficar relaxado. Porque o que é a terapia psicanalítica? É você falar. Não existe regra, não existe certo ou errado. Certo. Você vai ficar falando e não é olho a olho. Então, por exemplo, o analista, o psicanalista, ele não vai ficar na sua frente, ele fica do lado. Então, é isso que eu achei bacana. Você falando isso aí veio um monte de filme que tem isso aí, porque tem muita gente que cobra. Hoje não olha, você não conversa mais olho a olho, né? Até por causa do celular. E é verdade, eles ficam aqui, mais ou menos aqui, ó. Eles ficam de lado. Verdade. Porque a ideia seria assim, por exemplo, na psicologia é olho a olho. Isso. Mas na psicanálise não, porque a ideia seria para você soltar o seu inconsciente. Porque se a gente ficar focado olho a olho, eu posso... Retrair, não falar certas coisas. Pode segurar, pode ameaçar. Então é livre. Você deita lá no divã e fala o que você quiser. E não existe certo e errado. Quando você fala, né, que aí nesse processo analítico, que você está soltando o seu inconsciente, você fala de forma improvisada, é aí onde o analista vai fazer as associações daquilo que você apresentou como queixa. Certo. Então por isso que eu coloquei favela no divã, porque eu falo do lado ruim, que ninguém fala, que ninguém quer conversar. Entendi. Por isso que o bicho pegou. Por isso o bicho pegou. Entendi. Agora deu pra ficar mais claro. Caraca, mano. E aí eu expresso, meu. E aí é três volumes. Três volumes. 3 volumes. 3 volumes. Mas na linguagem da psicanálise, então assim, não tá claro se é a minha opinião ou não. Mas eu tive que falar porque eu vivenciei, eu passei. Então, isso aqui, Favela no Divã, então, praticamente esse livro aqui foi você no divã, você falando. Isso. Porra, legal, Exato. mano. Legal. Porque, tipo assim, um exemplo. O Marcelo Barbosa fez o livro. Se fosse o Flávio Gustavo, que fosse fazer o mesmo livro, ia ter talvez coisas diferentes.
Sim. Por causa que a vivência, né? A parte que cada um passou. Sim. E você falou, no começo você estava falando do seu diário. Aí que entramos falamos que diário era mais para menina. Sim. E você acha que isso acho que para mim é uma certeza que o homem é mais difícil, né, para se expressar. Sim. Até desde pequeno, tipo assim, que nem falando aí, você falou isso aí, me veio isso aí na cabeça. Menina tinha diário, menina podia falar. Agora o menino já não podia. Aquele negócio, o e homem é por isso que o homem é retraído, sei lá, né? Ele não expressa o eu dele, né? Não sei se falei certo. Sim. Os seus pacientes, cliente, paciente, não sei também como chama, né? Porque hoje em dia convênio não fala mais é paciente, é cliente. Cliente. São bastante homens, então? Ou você... Tem muito homem e muito jovem. Mas é interessante porque, assim, ó, tem gente que não gosta que compartilhe isso, mas você escrever o que você sente é a melhor terapia que existe e gratuita. Porque, por exemplo, você escreve o que você passou hoje no seu dia. Amanhã, quando você lê, você tem outra percepção. E aí, o que acontece? Você começa a fazer uma autoanálise. Por exemplo, no livro. Porque me questionam isso. Pô, mas você é jornalista? E por que Favela no Divã? Porque no jornalismo eu sempre fui curioso. Então, quando eu comecei a fazer terapia psicanalítica e descobri que o insight dela é exatamente isso, é você soltar o seu inconsciente. E na psicanálise é muito interessante, viu, Marcelo e Hélio? Porque assim, o analista ele não vai opinar, ele não vai sugestionar o que você tem que fazer, ele vai falar assim, o que você quer fazer com isso? É você que decide. Ah, tá. Então eu falei, pô, se é eu que decido... Aí eu falei, obrigado, agradeci meu analista. Agora deixa comigo. Comecei a estudar um negócio, eu me formei e eu que faço minha autoanálise. Pô, que legal. Então é bacana porque assim, é isso. Você escrever e depois você começar a analisar é autoanálise. É essa capacidade que você cria com você mesmo. De você entender os seus sentimentos. Pô, essa letra é minha. Teve um dia que eu fiz isso, é inacreditável. Porque assim, eu escrevi isso, a letra é minha, mas hoje... eu não estou pensando isso. E aí depois você começa a compreender. Era uma informação inconsciente que eu estava soltando. Então é incrível. Caraca, mano. A mulher naturalmente... hoje a molecada não faz muito isso, né? Não, hoje não. Mas assim, parece que a mulher, ela expressa mais, né? Ela tem esse direcionamento e o homem, não. É uma tendência. Com certeza. Eu sou uma pessoa que sofro muito por causa disso. Eu não consigo me expressar. Depois não. eu te dou meu cartão. Você de graça? Não, vamos fazer agora. Deixa eu deitar no divã aqui. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade, mas assim, me analisando, não me faz mal. Assim, tipo, não estraga meu dia. Sim. Mas se eu for fazer uma psicanálise, com certeza deve ter alguma coisinha machucada aí. Então, aí você falou assim, de não ter, você se dar bem com, vamos supor, com a sua dificuldade, com a sua... com o seu problema. Mas tem pessoas que não conseguem lidar com o seu problema. Sim. Não, mas até as pessoas que falam que consegue, se você for ver, consegue porque é do meu ponto de vista. No meu ponto de vista, eu tô tranquilo. Sim. Mas acho que se for cavucar mais, deve ter alguma coisinha aí. Ah, sim. Né? Foi que nem no seu caso, que nem você morava na comunidade, pra você era normal, mas você tinha um conflito dentro de você, né? Que só foi descobrir depois de anos. Depois de muito... É incrível, porque parece que não tem ligação, né? Quando o analista me falou isso, eu falei, não é possível. Passou, já esqueci. E aí o que a gente aprende? Por exemplo, agora a gente está nesse mês do Setembro Amarelo, que é uma temática muito incrível, importante, né, atualmente. Mas o que acontece? Ela é uma temática que ela atua numa ação fim, possível fim, e não início. Ah, entendi. Porque, por exemplo, se a gente for pensar um pouco, se a gente tivesse campanhas, ferramentas de explicar, pra massa, pro povo, como que funciona o cérebro. Você começa a entender, por exemplo, se a gente pegar algumas ferramentas aí. Na teoria da comunicação, né, a gente aprende lá em jornalismo, tem o emissor, a mensagem, o receptor. Científico, tá lá. E aqui na mensagem tem uma brecha para ruídos. Então, assim, a gente percebe que a comunicação ela é lógica, mas tem uma abertura para ruídos. A comunicação do cérebro é totalmente ao contrário dessa. Por exemplo, o Freud, ele dividiu lá que tem o inconsciente, pré-consciente e o consciente. E aí a gente vai entender o seguinte, que uma coisa não bate com a outra. Ou se a gente for ver, tem o id, o ego e o superego. O id
é o arcaico, né? O desejo que a gente nasce, eu quero amamentar, eu quero abrigo, consolo. Então, todo mundo nasce com esse id. Certo. O superego é a repressão. Quero, não pode. Então, a sociedade auxilia muito na construção do ego. A Melanie Klein é uma psicanalista que ela defende que esse superego, a criança desenvolve no peito. Que ela é uma teoria dela lá do peito, do peito bom. É o peito, não, é leite, não vou. Eu esqueci a terapia. Nossa. Mas ela fala o seguinte: seio bom, lembrei, seio bom e seio mal. Porque a criança identifica assim: esse seio tá me dando leite, esse não. Esse não quis me dar. E aí ela tem essa teoria que fala que o superego, essa censura é criada desde a infância. Então a gente tem o id, aquilo que eu quero, aí tem um outro que fala, uma outra parte psíquica que fala, agora não, aí tem o ego, que vai tentar equilibrar essas duas informações. Então, Caraca, imagina que loucura que é isso. Doideira. Ó, um exemplo, por exemplo, se a gente pegar... Exemplo prático, às vezes a gente vê isso na clínica lá. Uma moça que estava falando com outra, falou, eu tô feliz que o meu esposo foi visitar o meu filho na reunião. Aí a outra respondeu, ela respondeu assim, nada demais isso. E aí, não, desculpa amiga, que legal, ela teve um lapso. Olha então, só. O que isso aconteceu? Na mente dela, ela tinha um bloqueio no relacionamento dela com o pai, né? Ela tinha um elemento ali de censura, enfim. E toda vez que ela lembra, então fala de pai, dia dos pais, ela se fecha. Então quando a amiga, muito feliz, falou, nossa, eu tô feliz que o meu marido foi na reunião na reunião da escola, na reunião dos pais, ela teve essa reação de, tanto faz. Tanto faz, eu não tinha isso. Entendi. Mas aí você vai falar, nossa, que pessoa mal educada, que pessoa... que legal. Mas é a comunicação interna dela. É aquilo que ela passou, aquilo que ela guardou, que ela pode expressar ou não. Então, a comunicação lógica não bate com a comunicação psíquica. Caraca, mano. E aí a gente sempre vai ter esses desafios. Então, agora na questão do suicídio. Você falou uma coisa bem interessante. Que muitas das vezes a gente está cuidando de quando está próximo do ato. Sim. Ou quando acontece o ato. Né? Então eles não se preocupam com o antes, aquele acompanhamento. Onde começou. Olha, cara, interessante, velho. A gente tem Se você for ver, é isso mesmo. É isso mesmo que é pregado até na mídia. Sim. A neurociência, que é a ciência mais nova do aparelho psíquico, ela já prova cientificamente que nós temos o Freud chama isso de pulsão de morte, pulsão de vida e pulsão de morte. Certo. Nós temos isso. Então, a pulsão de vida é aquela que guarda e a pulsão de morte é aquela que quer acabar. Certo. São sentimentos diversos. E ela explica, se a gente for estudar, o que é a neurociência. Ela estuda como funciona o sistema nervoso, onde acontecem as emoções. Certo. E ela prova que a gente tem uma comunicação rápida. Ela não passa por filtro. Certo. E aí o que acontece nessa comunicação rápida? Você perde esse freio, você perde essa mediação dos seus sentimentos. É interessante que é como se o aparelho psíquico já tivesse um problema, um defeito. As religiões vão chamar isso, essa natureza caída do homem, de pecado. E a ciência vai chamar isso de um comportamento inconsciente repetitivo. Porque é isso. Então, por exemplo, criança, né? Quem tem filho aqui, a criança nasce e cresce, a gente ensina o que para ela? O certo, porque ela já sabe fazer o errado. Verdade. Então, por exemplo, a neurociência ela prova isso. O ser humano ele tem uma incapacidade, e isso vai para várias áreas, para o erro, um direcionamento para o errado. E aí ela precisa ter o contrário. O certo é esse. E é repetitivo. Isso, e você mostra, você desenha. Por exemplo, Marcelo e Hélio, tem um exemplo, uma dramatização que eu vi que acho que ela mata tudo isso que a gente está falando. Era uma dramatização sobre... Agora a gente está nos 200 anos da independência do Brasil. Aí, olha como que era.
Aí vinha um ator representando o índio, ele estava aqui, né? Ali estava o mar, ele chamava o outro índio e falava: "Você tá vendo o que eu tô vendo?" Aí vinha o outro índio e falava: "Tô. O que é aquilo?" "Não sei. É a caravana portuguesa." Aí chama o outro índio: "Você tá vendo o que eu tô vendo?" "Tô. O que é aquilo?" "Não sei." Aí vinha o outro índio: "Eu acho que é o Deus do mar. É o espírito das águas." Aí vem os caras, os portugueses descem, aí o ator, né, pega e fala: "Nossa, tem mais coisa que o índio não conhece." É incrível essa dramatização, Marcelo, Hélio, quem nos acompanha, porque ela mostra o seguinte: na cabeça do índio, aquela imagem visual não fazia sentido. Ele não entendia. Caramba. Não fazia parte das informações dele. Entendi. E ele não entendia. E essa ausência está na nossa vida, em várias áreas, com problemas fisiológicos ou não. Tem coisa, por exemplo... então, atualmente eu sou psicanalista e estou na área de ensino. Certo. Vai em qualquer periferia de São Paulo, conversa com o professor, como que tá a molecada. Nossa. Ele vai falar o seguinte: ó, o moleque entra com fone, com celular, não tá nem aí para a escola, manda o professor ir para aquele lugar. E por que ele faz isso? Porque ele não entende. Então, assim, é totalmente compreensível. Por exemplo, eu na favela eu me comportava assim. Você tem teoria do comportamento social que fala, ó, o ambiente... Ele vai influenciar o seu comportamento. Mas, Marcelo, você acha que eu entendi o que você está dizendo, mas será que antigamente não era menos? Porque antigamente, eu me lembro do meu tempo, que a professora ou o diretor entrava em sala de aula e a gente tinha respeito pelas pessoas, né? Sim. Eu sou do tempo que a diretora entrava e nós levantávamos na classe. Olha só. Você entendeu? E hoje, assim como você falou, assim, que eu acho que professor deveria ganhar muito mais do que ganha, deveria ser muito mais respeitado do que é, tanto na favela, comunidade, em alta, assim, nas Perdizes, Morumbi, independente disso. Hoje, essa classe que se paga tão mal, porque eu acho que, assim, independente se eu for muito agressivo do que assim, hoje é muito mais fácil você, não sei, influenciar uma pessoa sem grandes... condições, né, intelectuais, mas o discernimento, entendeu? Porque hoje a internet está muito fácil pegar a informação. Sim. E você não fazer análise. Está muito fácil hoje você vai entrar 4 horas da tarde até as 22 horas, aquelas informações que entram e que não são boas para sua casa, para seus familiares. Eu não sei, sinceramente eu gostaria que você me explicasse, porque hoje as escolas, assim, não vou dizer todas, mas também faz tempo que eu não entro numa escola e também, né? Mas eu acho que hoje se perdeu não existe quase valores. Sim. Os valores estão perdidos. Estão perdidos para os pais, estão perdidos para a própria adolescência, para aquelas crianças. Não vou dizer, Hélio, no seu tempo tinha sim. Mas eu sou do tempo que, assim, pô, cara, é antigo. Mas, e com muito orgulho, porque meu pai olhava para mim, eu sabia que eu estava errado. Sim. Hoje, se o pai olha para um adolescente, mata o pai, cara. Na boa. Entendeu? Eu queria que você me explicasse, até a sua vinda aqui, o que está acontecendo. Porque hoje, o Marcelo está aqui, a gente entrevista várias pessoas aqui. Assim, hoje é bullying. Hoje a pessoa, porque Sim. ela tem um pouco mais de sobrepeso, ela é o bichinho errado. Melanina diferente. Entendeu? Assim, a cor também, vão ser a raça, tá? Negro, amarelo, sabe? Então as pessoas têm isso. Eu acho que, não sei, que assim, tem a pandemia. Sinceramente, eu acho que depois da pandemia nós ficamos piores. Sim. Você entendeu? Sim. Porque assim, hoje, em vez de milhões de pessoas morreram no mundo, aqui no Brasil, você no Quarta Parada fazer buraco, parecia filme de guerra aquilo lá. Sim. Você entendeu? E as pessoas não dão, assim, pro seu próximo, entendeu? Não estou dizendo pra você, mas, pô, seja um pouco mais sensível. Isso, Marcelo, desculpa, mas eu não estou vendo. Sim. Eu não estou vendo. E dá até medo. Porque as pessoas que eu estou falando estão se destruindo, Marcelo. Sim. E o que essas pessoas que nós vamos esperar dessas pessoas? Não sei se deu para entender a minha analogia. Claro. E assim, sabe? Claro. E o Setembro Amarelo, assim, desculpa, não quero me prolongar, porque a gente quer que você fale, né? Assim, eu acho que acontece muito, assim, de suicídio. Assim, por quê? Porque a pessoa não desempenhou uma atividade, porque ela foi excluída, porque perdeu o emprego. Assim, eu não sou uma pessoa aqui no podcast de estudar.
Ele tá aqui de prova. Assim, o seu nome, alguma coisa, não vou ser nenhum idiota. Às vezes não sabe nem o nome da pessoa. Entendeu? Mas aqui, eu não vou seguir regra, nada, mas assim, foi um assunto tão, assim, tão real e tão, assim, presente no a sua vinda aqui, porque, assim, me explica um pouquinho mais, você que é um cara que estudou, o que tá acontecendo, cara? O que tá acontecendo na cabeça das pessoas? Sim. Porque as pessoas, elas querem se matar. Não, a sua indagação é a de todos nós, né? E tem algumas explicações, alguns direcionamentos. Por exemplo, o Freud tem um livro chamado O Mal-Estar da Civilização, que tem a gente pode fazer um link com Setembro Amarelo. Demorou. Porque ele fala o seguinte, que a sociedade capitalista já é um direcionamento. Certo. Né? Então, quando a gente olha alguns elementos da sociedade, como ela funciona, esse capitalismo agressivo, né? De eu tenho que puxar seu tapete para eu me dar bem. Então ele vai trazendo vários elementos assim que a ideia da sociedade que a gente ela vai trazer pessoas doentes. Então isso que você levantou, então assim, que tem a ver com o Setembro Amarelo. Como que a gente quer diminuir, né? Conscientizar pelo contexto, porque igual você fala assim, dessa época da escola, do passado para hoje, o que tinha do passado? Então, sei lá, se a gente olhar assim, ou se for mais para trás ainda, não existia meios de comunicação, as famílias conversavam. Então, olha o que tinha e o que não tem mais. Então, eu não conheço hoje uma família que vai tomar café e fala, vamos tomar um café. E aí, como você está se sentindo? O que você está pensando? Hoje as pessoas se sentam para almoçar, para jantar, para tomar café com esse aparelhinho aqui. Com o celular. Eu tô falando com você, tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Então vamos colocar, como você estava explicando na comunicação, né, para você continuar explicando. Então, hoje em dia, o celular, televisão é o ruído da comunicação. É o ruído. Por quê? Porque, por exemplo, nessa questão educacional da sua época, do meu pai também sempre me compara, né, o que ele teve. A molecada de hoje não tem, porque ele tem um YouTube que ensina como ele tem que se comportar, tem um influencer que ensina que roupa ele tem que utilizar, e não tem mais a ideia do pai e a mãe. Exatamente. Não tem. Então, assim, no livro do Freud, ou se a gente for pegar vários livros que explicam o comportamento humano, a gente vai verificar isso. As pessoas se comportam porque elas são influenciadas por um ambiente e ela vai traduzir isso. Por isso que, nesse exemplo que a gente deu, de um aluno que não presta atenção na aula, é totalmente inadequado, é fora de ética, mas para a realidade dele, ele só está transmitindo aquilo que ele vê. E o que ele vê? Se a gente pegar, por exemplo, que é o público que eu atendo, que é da favela e da periferia, é funk, ostentação, é bebida, é droga, é festa. É esse elemento. Por exemplo, a gente tem o Racionais MCs, o grupo de rap paulistano. Sim. Tem uma música deles que tem esse contexto, que o Mano Brown fala o seguinte: pela janela da classe eu olhava lá fora. A rua me atraía mais do que a escola. Eu fiz 17 anos. Eu tinha que sobreviver. Agora eu era um homem, eu tinha que correr. No mundão você não vale o que tem, eu não podia contar com ninguém. Essa parte aí tem um outro contexto depois da música, mas essa parte é o seguinte. Ele tá falando, tô virando homem, tô virando maior de idade, eu tenho que cuidar da minha vida, mas o lugar que ele ia fazer isso, que é na escola, ele tá falando, a rua me atrai mais do que a escola. Eu não entendo o sistema escolar. Não gosto. Eu gosto da balada, eu gosto do entretenimento. É isso que eu quero, é isso que eu gosto. E não faz sentido para ele. Então, se a gente for ver assim, toda a sociedade, seria nesse elemento de o que ela... Por exemplo, né? A gente brincou aqui que o desenhista descobriu que eu toco cavaquinho. Né? Por que eu toco cavaquinho e não toco violino? Porque eu toco cavaquinho, porque na favela que eu morei eu via gente tocando cavaquinho, tocando pandeiro. Então, assim, é óbvio, é lógico. Então, o ambiente ele vai influenciar a música, a cultura. Só que ninguém fala disso. Cadê se no Setembro Amarelo a gente fala, ô dono do jornal, dono da emissora, vamos colocar um conteúdo educacional? Não existe. Não existe. Eu sei que
não tô falando mal do Setembro Amarelo, é uma ação. Sim, já sim. é o primeiro passo, vamos dizer assim. Sim. Mas eu sempre ficava questionando por que só setembro? Sim. Por que não é um trabalho feito, sabe, o ano todo? Exatamente. Eu tenho o CVV, que é o Centro de Valorização Da Vida. Da vida. Aqui. Da vida. Eu, quando era mais novo, eu e meu irmão Luciano, meu irmão mais velho, nós era doido para participar do CVV, de atender telefone para ouvir histórias, não sei o que lá, não sei o que lá. Daí a gente até foi atrás, viu que tem curso, viu que tem um monte de coisa, não é só assim, você chega lá e fica ouvindo da vida dos outros. Mas só que tem o CVV, e se você. Eu já conversei com várias pessoas, assim, no meio da enfermagem, amigos que não conhecem. Você Não conhece. Sim, e tipo assim, e realmente você não vê isso na televisão. Eu não vejo comercial. Sim. Eu não vejo comercial. Eu não vejo um jornal abordando. Então, é um assunto tão importante, por que não coloco isso em pauta? Como ele Agora assim, em setembro começa a aparecer tudo. Então, tem que ser que nem eu falo, não tem que ter data específica para as coisas, entendeu? Sim. Assim, eu acho que é legal, tem uma data do pai, tem uma da mãe, não sei o quê. São datas comerciais, mas para mim, eu acho que eu não tenho meu pai e minha mãe mais. Mas assim, é todo dia. Sim. É todo dia, porque são pessoas que pelo menos tentaram não, acho que fizeram um grande esforço para você seguir os caminhos corretos. Sim. Né? Então assim, por que esperar Dia dos Pais? Não, cara, se você tiver alguma coisa assim para falar que você não esteja de acordo com a sua mãe e vice-versa, conversa. Sim. Como você falou, hoje ninguém se conversa, Marcelo. Conversa. Hoje é na base da porrada, é na base do grito, é na base do xingo e assim para lá, entendeu? Sim. Então por isso que também eu acho que não é só Setembro Amarelo, é todo mês. Sim. É todo mês. Eu estava, como você fala assim, que é difícil fazer isso, estudar o assunto. Assim, eu estava lendo aqui, Marcelo, que hoje, assim, pelo levantamento, assim, a AIDS está perdendo para o suicídio. Pro suicídio. Caramba, mano. Sabe? Assim, eu quando li esse dado aqui, falei, estou lendo certo isso aqui? Assim, a AIDS está perdendo pro suicídio. Sim. E isso não é colocado na mídia. Sim. Não, e aí a gente vai ver os elementos, porque que é isso que a gente tá refletindo aqui. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um colega meu, da faculdade. Ele se matou. E aí é nesse cenário. Então, assim, a gente trabalhava, estudava na mesma faculdade, época da molecada, a gente tinha TV, rádio, brincava, fazia os trabalhos dos alunos, era a nossa vida. Conversava coisas sérias, tal. Aí a gente descobriu que ele pulou de um prédio. Caraca. E vocês ali convivendo com ele, não deu um traço. Um traço. E aí depois a gente descobriu, ele era uma pessoa religiosa de uma instituição neopentecostal. Aham. E aí ele entrou num dilema que era o seguinte: por que nessa instituição eu aprendo que eu tenho que ser próspero e eu não sou? Então era um negócio totalmente interno dele. Era um negócio... Então assim, a gente está falando de, nesse exemplo, algo religioso. Certo. E ele não conseguiu tratar, não conseguiu confiar. Então quando a gente fala assim de Setembro Amarelo, suicídio, né, são evidências, mas o que causou? O que mais está causando? Então assim... parece que seria isso. A gente tem que aprender como que funciona o cérebro, como funciona a emoção, porque se for no religioso, você vai ter suas neuroses. Se for na sociedade, você vai ter suas neuroses. E a gente sempre está nesse relacionamento de se a gente for pensar, né, de informações. Por exemplo, nessa que eu não fechei, que é o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Certo. Por exemplo, o Freud... Uma explicação fantástica. Ele fala o seguinte: o inconsciente, a gente não nasce com o inconsciente. Ele nasce quando nós nascemos. Certo. Ele explica o seguinte: a criança está lá na barriga da mãe, no ambiente controlado, temperatura, tá tudo lá bonitinho. De repente vem aquela luz, ele toma um tapa no bumbum, né? Ele faz a primeira respiração e aí o Freud fala o seguinte: apesar da gente não lembrar, essa experiência forma o inconsciente. O inconsciente, no cérebro, é para onde vão os traumas. Caramba! Então, essa experiência ela não é perdida. Ela fica numa memória, na memória inconsciente. Então, tudo que é trauma, tudo que é ruim, a gente guarda nesse lugar. Só que acontece, o Freud ele tem uma outra frase que ele fala assim, que a gente não é dono da nossa própria casa. A gente se comporta com o inconsciente. Então tudo que fica gravado
no inconsciente. E se a gente não trabalhar, ele fica se repetindo. E olha, a gente tá falando da infância. Aí cresce. Então, assim, imagina quanta coisa acumulada no inconsciente a gente tem que a gente nem sabe. Igual esse exemplo que eu dei. Eu tinha trauma por ter morado na favela e não sabia. Caramba, então mano. A gente vai ver que o negócio é mais profundo. Então, assim, é realmente assim, a terapia, psicologia ou psicanalista tinha que ser na cesta básica, sabe? Tinha que ser assim, esse é isso. As pessoas têm que saber que ela tem um lado na mente que é subliminar, que ela faz você reagir, escolher sem perceber. Por exemplo, em marketing, quando eu estudei marketing, jornalismo, por isso que eu me afastei um pouco, porque você descobre muita verdade e eu não estava preparado para isso. Por exemplo, eu abandonei o marketing quando a gente descobriu isso. Eu tô pensando aqui para não dar os nomes. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo geral. Pode falar um nome aleatório. Tipo, Hélio, vai. Mas um exemplo geral. Eu estava fazendo um estudo de caso. A Globo lançou, na época, ela lançou uma novela, Caminho das Índias. Caminho das Índias, né? Sim. E aí o que acontece? Você assistia a emissora, de manhã tava Ana Maria Braga. Acorda, menina, hoje vamos aprender aqui uma receita da Índia. Aí você ia no André Marques Video Show. Fala, galera, hoje aqui Caminho das Índias, vamos aprender uma receita da Índia. Aí você ia no Faustão domingo. Ô, louco, bicho, hoje vamos aprender. Sabe o que é isso? Condicionamento. Você estava condicionando o seu público para um assunto. Aí lançou a novela. Na segunda-feira, sábado, em todas as capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, enfim, já tinha todos os produtos da novela. E aí a gente acha que isso é o quê? Que foi, tá rolando a novela. Foi tudo programado, tudo planejado. Caraca, meu. Olha, aí, por exemplo, você pega um jovem, às vezes quando eu pego turma jovem eu falo isso, né? Na época, cresceu muito o piercing. As meninas colocarem piercing no umbigo. Aí você pega essa menina e fala, por que você colocou o piercing? Ela vai falar assim, porque eu quis. Nada disso. Aí, não é, né? Aí você vai falar, não foi porque você quis. Houve alguma coisa que você foi... E principalmente lá da Índia, o que tem a ver com a gente? Né? Então, essa é a nossa vida. Nós somos seres influenciados. Aceitando ou não. Caramba, cara. Por coisas boas ou coisas ruins. Praticamente ratos de laboratório. Exato. A palavra certa, não sei se é isso. É uma lavagem cerebral? É bem próximo, porque assim, se a gente vai estudar programação neurolinguística, que ela explica isso. Então, olha o nome, programação. Você tem que programar aquilo que você vai falar. Por exemplo, eu programei aqui. A gente está no improviso, mas eu tive que estudar, ficar em silêncio, fazer um trabalho mental para eu também não falar bobagem. Então, eu fiz uma programação, mas às vezes acontece isso no que você vai ouvir. Tem um exemplo de filme, e isso eu fiz quando eu era estagiário. É meio louco, dá medo. Ixi. Olha esse, era eu fiz estágio numa clínica que atendia jovens de classe alta. E lá o que estava acontecendo? Estava aparecendo jovem com problema com pornografia. Aí a gente fazia uma ficha anamnética, né? Então lá tinha um nome, tinha alguns dados, né? Aí eu percebi o seguinte: a idade era próxima e os hobbies também. E o problema, então tava lá, tem um problema com pornografia, hobby, rock e filme de terror. Rock e filme de terror. Aí eu chamei meu gestor, falei, você viu isso? Vi. Aí foi pesquisar. Foi fazer a pesquisa, tal, fizeram um estudo. Pagaram eles para ir no cinema, assistir um filme do Chamado. O Chamado. Do Shyamalan? Não, o Chamado não é do Shyamalan, não. Aí aparecia uma cena que era assim, uma mulher lá esfaqueando outra. E assim, ó. Aí beleza, aí passou, aí o teste era o seguinte: na hora que você vê essa cena, você tem que responder uma pergunta. Aí passou lá a prancheta, a pergunta era: na hora que você viu essa cena, você ficou excitado? Todos os moleques responderam sim. Sabe o que estava acontecendo? Aqui na hora da cena, uma cena de violência, alguém esfaqueando o outro, tava aqui o ritmo e Opa, Foi desculpa. nada. Foi nada. Não, que isso.
ir atrás a sonora uma sonora subliminar de uma relação sexual. O ouvido captava uma informação e o olho pegava outra. O moleque se sentia a pior pessoa do mundo. Ele fala, eu sou louco. Como que eu fico excitado vendo uma besteira dessa? Caraca. E isso, por exemplo, não existe lei contra isso. Isso é programação neurolinguística, isso é hipnose. Todo filme, principalmente os de fora que são especializados, tem estrutura para modificar a sua percepção. Para manipular? Para manipular. Caraca. Você que gosta de filme? Não, mas tem eu tô pensando em um monte. Aí você pega esse moleque, por exemplo, que se não fosse atrás de uma terapia, que se não... Nossa, não tô bem. Aí chega Setembro Amarelo, ele sente alguns sentimentos, fica com umas ideias loucas. Nossa, vamos fazer a campanha. Mas, obviamente, a campanha é importante. Mas assim, se você não trouxer pôr na mesa o que não vai. Você falando isso aí, na hora veio um filme do Steven Spielberg, Tubarão. Tubarão, você não tem tubarão. No Tubarão? Tem. Só tem, eu acho que no 2 ou no 3 que tem a cena. É a música. A música, porque quando passa o filme tá... Aí já começa, tá chegando, tá perto. E aí que ele falou, você tá entrando na sua cabeça. Tá entrando. Você tá vendo uma coisa, você tá vendo que tá todo mundo correndo, tá todo mundo correndo. Mas na ouvido, eu falei assim, não, tá próximo. Já tá. Porque a música... E não precisa tocar, você já toca, gosta... E é legal, cara, você falando isso aí, me veio na hora a música Tubarão. Nossa, você falou um negócio que me deixou, eu falei, caraca, ele tem influenciado 24 horas. Tudo. Sempre. E é isso que a gente tá falando. Então, assim, a nossa cultura, tudo nos influencia, pro bem ou pro ruim. Só que essa parte, muitas vezes, cultural e de entretenimento, é manipulação. Cara, infelizmente, vendo por esse lado, é necessário para vender, né? Sim, As grandes marcas precisam disso. Precisa vender. Então, a gente é influenciado e as marcas cada vez mais vão pegando mais pesado para influenciar pro gente. Não, mas ele explicando dessa forma, né? Sim. Porra, meu. Cara. Mas quando eu descobri, você se sente um idiota. Eu falei assim, cara, idiota a vida toda. Vocês estão de brincadeira. E em jornalismo, então? Por exemplo, hoje a gente... Tudo bem se fosse um outro tema, né? De fake news. O pessoal fica falando muito, por que a fake news tá crescendo, tá grande? Mas é o mesmo fenômeno. Por que ela tá crescendo? Porque as pessoas estão descobrindo que quando você assiste determinado jornal, ele está falando a opinião do dono do jornal. Sim. Por exemplo, eu fico com ódio disso, porque quando eu fiz jornalismo, eu aprendi a ser neutro. Né? Por isso que eu amo a psicanálise, porque o analista na psicanálise, ele é neutro. Você pode falar do que você quiser, ele não vai falar que está certo ou errado, ele só vai falar assim, o que você quer fazer com isso, como vamos resolver. Você vai conduzindo a pessoa. Agora, hoje não. Então, e aí você tem projetos editoriais que são declaradamente que se relacionam a uma temática, mas não fica claro com isso. E aí manipula. Se a gente pega aí, né, o Hélio, muito experiente, fala para ele com certeza sabe o nome de uma emissora que influenciou a política do Brasil. Isso. Então, percebe? Então, assim, se a gente vai para esse caminho, e é isso. Mas a questão é que ela pode influenciar ou destruir também, ou destruir. Né? Não é verdade? É uma linha muito tênue, assim, né, cara? Assim, não, eu vou nessa linha aqui, eu vou nesse cara aqui, porque, né? Mas também para destruir é um segundo, né? Sim. E vai matutando. E vai. Até deixar o cara, assim, numa situação menos favorável para determinada época, que nós estamos nas eleições, né? Assim, porque eu já tenho um candidato formado. Sim. Eu vou votar no Enéas. Só porque ele morreu. Não, assim, mas sabe que, assim, na boa, não vou entrar em política. Nem sou um político, nem entendo nada de política. Mas, cara, eu votaria nele hoje. Eu votaria nele, sabe? Porque, na boa. Não, mas, isso é que a gente... Você entendeu? Você na vê, boa. no improviso apareceu. Na boa. Mas, que dado interessante. Aqui no Brasil... Nos últimos anos, as pessoas brigam com familiar, parente, amigo, por causa de política. Você é louco. Não, isso assim, não. E não era tão evidente. Eu lembro assim, eu tenho algumas lembranças que não era tão assim. Não. Mas por quê? Por causa da rede social. Então, você vê como a rede social... Tá inflamou e ela
Quer dizer, a rede social é uma extensão do ser humano. Hoje em dia, o celular, você não sai de casa sem. Sim. Se você vai no banheiro... Sem celular, você não vai banheiro. Eu vi um vídeo no TikTok que o cara, tô apertado, vou no banheiro. E vai, mas não tô aguentando, vai no banheiro. Aí volta, esqueci o celular. Parece que vai liberar. Mas faz parte, né? Aquele celular faz parte do corpo, né? Em questão, eu não tenho nenhuma fonte de estudo ou algum número assim. O suicídio antes, assim, antes sem ter... É que também a gente não tinha muita informação. Mas hoje, com informação, tá bem pior, né? Tem um detalhe, Marcelo e Hélio, que é muito triste. Porque fala o seguinte, eu participei de uma mentoria muito interessante, que falava o seguinte, antes, conhecimento, tinha essa frase, né? Conhecimento é poder. É uma frase muito... conhecimento é poder. Você tem conhecimento disso, agora você vai agir. Hoje, a frase é o seguinte, conhecimento nem sempre é poder. Caramba. Porque hoje a gente está na era do conhecimento e da informação. E o que a gente faz? Não faz. É verdade. Sabe, porque assim, tá muito palpável, tá fácil. É isso. E se ignora. Então, esse é o problema. Porque o que a gente percebe? As pessoas não param para ter conhecimento e decidir o que vai fazer. Ela só conhece. Então hoje, por exemplo, né, às vezes eu brinco lá com a minha esposa, né, que eu ajudo ela a colocar as roupas no varal. Você pega lá aquele prendedor de madeira, um negócio, que negócio inteligente. Inteligente o negócio. Aí, se você pega qualquer pessoa, ó que isso, que interessante. O pessoal não... Sabe, então assim, o senso de curiosidade, de questionar, se perdeu. E é isso que causa pessoas doentes. Só que é isso que não querem, o sistema não quer isso. Não quer mesmo. Opa, desculpa, eu tô falando aqui. Tá derrubando tudo aqui. Não. E aí o que acontece? Aí a gente fica fazendo campanhas sem aprofundamento. Que precisa, assim, as pessoas têm que ter o direito de conhecer o que faz ela ser o que ela é, o porquê que ela sente tal sentimento. E a gente não tem esses acessos. Se não acontecer com você, né, aqui nos bastidores, o Marcelo me compartilhou, também teve crise de ansiedade, eu tive, e eu fui atrás porque aconteceu comigo. Né? Mas assim, só que é isso. Quantas repetições a gente vai ter para ter algo mais concreto para se descobrir, para estudar? E aí, esse é o problema. Você falando assim, a minha mente voltou um pouquinho para trás sobre o que você falou, sobre o índice de HIV, né? Que hoje, tipo assim, eu parei para pensar, se você for ver hoje em dia nos trem, metrô, televisão, artista da novela, não sei o que lá, tá sempre falando de prevenção, camisinha. E isso realmente é de tirar o chapéu, porque tem camisinha lotado, velho. Antes, quando eu era mais novo, uma vez fui comprar camisinha só pra inchar, só pra ver como que é. Hoje em dia, tem no posto. No trem, velho. No trem tem um monte. No hospital tem pra estrada lá. No espaço público. Então, no espaço público. E por que não uma cadernetinha falando sobre a saúde mental? Isso é verdade. Todo santo dia. Ou um profissional. Já que o Brasil gasta dinheiro pra caramba com tanta besteira, tanta besteira, um profissional lá entregando folhetinho, alguém vai olhar assim, tipo, saúde mental, tipo assim, sabe? Alguma coisa assim, bem-estar mental, alguém vai parar, alguém vai querer se abrir. Que querendo ou não, eu vejo algumas coisas na internet, sim, que tem um pessoal que faz aquele abraço grátis. Você já viu aqueles vídeos? Sim. Tem gente que passa direto, mas tem gente que quebra ali e abraça e começa a se expressar e começa a falar. E isso, cara, isso deveria ser, não dessa forma, é um tipo, é uma ramificação, sei lá. Deveria ter mais isso para cuidar dessa parte, porque não tô falando mal, só setembro não dá. E eu acho que são essas extensões que a gente está refletindo. Sim. Então, assim, tinha que ter ações pontuais, né? Então, assim, conscientização nos espaços escolares, na empresa. Isso é interessante. As empresas se abriram mais. Não, se você pega assim, com certeza você vai conhecer alguém que, eles participam do Setembro Amarelo, faz treinamento. Me convidaram até próxima semana eu vou dar uma palestra do legal. tema. Parece que assim o meio corporativo vem se adequando. Até porque, por exemplo, virou agora a lei, né, do burnout. Burnout. Que é isso. Então, o
Só se é fogo também o capitalismo. As empresas fazem só para não tomar processo. Mas o que fala essa lei? Que se um funcionário ele está desgastado por conta do trabalho, ele pode se afastar, receber seus direitos. Então as empresas pegaram a temática, vêm trabalhando. Já para não ter... Tem que pagar, né? Para não pagar. Mas é verdade. Mas o que parece que o conceito seria isso. Tinha que ser algo em massa, assim, realmente, né? Sabe? Eu acho. Na cesta básica, tinha que ter um horário para isso, em todos os canais. Tinha que ser uma pauta universal, né? Ou nacional. É verdade. Para que seja repetitivo, né? Para a pessoa falar, né? Sei lá, você tá passando, vê uma frase lá. Sabia? Se você sente um aperto no peito, né? A gente não vê no postinho. Tosse há 3 semanas é tuberculose. Então por que não vê uma faixa lá? Se você sentir uma dor no peito, uma tristeza, pode ser depressão, ansiedade, é um sintoma físico. Faça tratamento. Legal. Né? Porque, por exemplo, quando eu descobri que eu tinha sintoma, olha que eu tive uma crise de ansiedade, parecia um AVC, porque eu tinha informações acumuladas de quando eu era na favela, foi incrível. Eu soltei. Caraca. Fiz sozinho o negócio. Então parece que é isso. A gente precisava ter, né? Tem uma autora que fala psicanalizar-se, né? Você ter esse autoconhecimento para si. Que legal. Você falando assim, então eu me psicanalizei, vamos dizer assim, porque eu sofri de síndrome do pânico. Foi uma vez eu estava em casa, do nada, eu comecei a sentir realmente, meu braço estava formigando, minha boca entortou, pum, paguei. Paguei do nada. Eu paguei do nada. Me levaram para o hospital, falaram que fizeram um monte de coisa comigo, eu não lembro de nada. No outro dia eu estava tranquilo, brincando com a minha filha. Aí falaram para mim, você tá bem? Eu falei, tô. Até então eu tava bem. Aí falei assim, você viu o que aconteceu ontem com você? Eu falei, eu passei mal, fui ao hospital. Aí falaram, você tava assim. Depois que falaram tudo isso aí, você se... acabou, Marcelo. Acabou. Olha. Mano, depois tipo assim, eu assistia qualquer coisa, aí vi alguém passando mal num filme. Começo de infarto, eu também sentia. Olha só. Eu parei de assistir. Teve muita coisa, Eu lembro até hoje do filme Silent Hill, que é um jogo que eu amo, um filme que também eu fui assistir depois de velho, porque eu assisti naquele filme, porque eu não sei se você já jogou Silent Hill. Não, meu filho joga. Silent Hill é um jogo perturbador. É tipo assim, um universo paralelo, assim, mas tem coisa assim desconexa, muito perturbadora. Perturbadora mesmo, o jogo já é perturbador. Eu comecei a assistir Silent Hill, amo assistir filme. E aquele filme tava me fazendo tão mal. Eu falei, será que eu não vou conseguir mais assistir filme? Aí vendo aquela enfermeira toda andando torta, o barulho tava. Eu comecei a ficar angustiado. Sim. Então eu comecei a podar muita coisa. Depois eu dormia na porta do hospital porque tinha medo de morrer. Olha. Porque, tipo assim, o que acontecia comigo? Quando tá todo mundo, tô aqui em casa, tá todo mundo. Vocês vão dormir? Eu tô sozinho. Eu falei, tô sozinho, fudeu. Vou morrer. Sim. Aí o que eu fazia? Me trocava e ia pra porta do hospital pra dormir na porta do hospital. Ou tentar dormir, porque eu só conseguia dormir na porta do hospital. Caraca. Você não sabia disso? Eu nunca te falei? Sabia não. Eu ia, você pegava minha bicicletinha, ia pedalando até o hospital Nardini, beijo Nardini. Aí ficava lá assim no banco, assim, porque o que acontecia? Eu tô aqui, eu tô na frente do hospital. Se dá alguma coisa, mano, tô ali na frente, eu só faço assim. Você é louco. E isso olha só que me trazia bem-estar danado. Teve uma coisa que aconteceu numa empresa, não vou lembrar que empresa que era. Aí, por causa daí, me afastei. Aí um amigo meu me deu uma oportunidade numa empresa de monitoramento. Ficava monitorando, eu ficava trabalhando à noite, aí tinha monitorando loja à noite, quando ia ser assaltado, ou sinal de não sei o que lá, para acionar a polícia. Enfim, eu sempre trabalhei com 2, 3 pessoas. Aí teve um dia, feriadão, acho que era um sábado ou um domingo, alguma coisa assim. Marcelo, só vai trabalhar você hoje. Eu falei, não, tranquilo, tô de boa, coloco um louvorzinho aqui no computador, vou escutando. Aí tal, não sei o que lá tal. Aí eu tava sozinho. Aí, sabe quando você fala assim, caramba, eu tô sozinho. Aí começa as brechas, eu tô sozinho. E se? Aí falei, caramba, aí começou a formigar. Tô sozinho. Sim. Aí quando eu vi que eu tava sozinho, eu acabei ligando pro SAMU. Eu liguei e falei assim, tô infartando, onde você tá? Tô aqui, eu tô infartando, vem logo. Aí quando fala, não, tá bom, já estamos indo. Mano, sarou. Por quê? Eu me senti, já estão vindo, então eu tô sossegado. A ambulância chegou lá, eu falei, não é daqui não, meteu não. Olha que interessante. Foi, cara, e pra você ver. E como você superou? Sozinho, não foi sozinho. Não sei. Assim. Não, eu ainda tenho alguns fragmentos, vamos dizer assim, ainda hoje eu tenho alguns
Às vezes eu tô no trem, minha respiração começa a mudar, eu começo, sabe, que é gente demais assim, eu saio do vagão. Eu consigo ter esse controle, porque antes eu já caía no chão e já destribuchava. Hoje eu tenho esse controle. Eu ficava assistindo muito esses cultos de madrugada. Sim. Eu já cheguei até a ligar pro pastor. Esse negócio, sabe? Fala que eu te escuto. Pediram ajuda, eu não sei o que tá acontecendo comigo. E tipo assim, eu comecei a falar assim, não, peraí, eu consigo. E eu fiquei muito viciado em medicação. Muito viciado. Tá. Então, tipo assim, até o pessoal ficava zoando comigo de dipirona, não sei o que lá, porque eu colocava a medicação na boca, aquele gosto da dipirona me trazia uma sensação. De alívio. Falei, tô medicado. Mano, era incrível. Aí eu comecei a ficar viciado. Placebo. Isso. Aí eu comecei a viciar pro remédio, E eu comecei, não preciso disso. Não preciso disso. Aí foi, tipo assim, hoje, não falo que eu tô 100% curado, porque de vez em quando ainda dá umas crises de ansiedade, mas só que é controlável. Tipo assim, pico. Eu tô aqui, tô num ônibus, sei que lá deu aquele negócio, opa, peraí, eu consigo. É como se eu tivesse uma rota, sabe, desviei. Aí como se eu conseguisse, não, volta. Tá. Tipo assim, eu tenho isso ainda. Eu consegui, eu não sei que forma, não sei como que minha cabeça age em cima disso. Por observação. E eu consegui... Porque esse exemplo do SAMU que você deu foi incrível, quer dizer, você se sentiu sozinho, quando ligou pros caras e eles confirmaram que vinham, passou. Passou. Então você sabe que quando você tem essas sensações, é uma patologia física do sentimento. Então por isso você... então... Mas para você ver, né? Então assim... Mas tem muita gente que não segue esse caminho que a gente seguiu, por exemplo. Sim. Segue outro caminho. Segue outro. Fala, eu tô louco. E eu acho que isso que a gente deveria ter direito. Ó, você falou de remédio. Tem um documentário no YouTube chamado Psiquiatria, a Indústria da Morte. Assistam. Eu já ouvi falar, não assisti. É muito bom, porque é isso. Então, assim, a gente tem que ter direito a conhecer. Porque, por exemplo, na medicina, eles têm também tem uma teoria que é assim... Não sei se já aconteceu com vocês. Você vai tomar um remédio, o médico fala, não leia a bula. Por quê? Você vai ter todos os sintomas. Você vai ter todos os sintomas. Mas é emocional o negócio. É emocional. Mas é fogo, porque ao mesmo tempo você tem que saber, ó. Você tem que ter o conhecimento. Ó, você vai tomar isso que é pra isso, mas ele vai te causar isso. E aí você escolhe. Por exemplo, ó que interessante. E esse assunto que a gente tá falando, que ele é múltiplo. Das vacinas. A gente teve agora aqui da Covid. Certo. Tem gente que não quer se vacinar, tem gente que fala que vai virar um monte de coisa. Jacaré. Mas por que aconteceu isso? Porque as pessoas começaram a descobrir que assim, ó, como que é o teste da vacina? Você faz uma vacina, aí na metodologia lá apareceu o seguinte, que de 1 milhão, uma pode morrer. E você já acha que você pode ser. Só que assim, 1 milhão, aí a pessoa fala, mas tem uma? Só que isso é a ciência. Então, assim, na probabilidade de 1 milhão para uma, vamos vacinar. Só que esse é o problema. Então, por isso que as pessoas se sentem... Tem fake news, as pessoas se sentem que estão mentindo. Porque ninguém parou para explicar isso. Ó, a ciência é assim e tal. Não existe isso. Mano, olha só que engraçado. Você tá falando na minha cabeça... Foi longe agora. Da probabilidade, certo? De 1.000... de 1 milhão, de 1 milhão. Um pode morrer. Pode morrer. É uma coisa ruim, uma coisa negativa, uma coisa pesada, a morte. Aí tem gente, eu conheço gente que não joga na Mega Sena, porque fala assim, de 1 milhão vai ganhar, eu não vou ter a chance. Não é? Se você for colocar, tipo assim, as pessoas se apegam no tipo, mais, na morte, no medo de morrer, do que tentar dar certo com alguma coisa. Tentar dar certo. Caramba, velho, que loucura, velho. A cabeça não, é incrível. Doideira. Mas é incrível, porque quando a gente fala então de saúde mental, que é esse tema do Setembro Amarelo, ó quanta coisa que a gente tá falando que envolve não é verdade. Não é pautado. Não é divulgado. Caramba, velho. Não é pautado, não é divulgado e é triste, né? Porque as pessoas perdem o direito do autoconhecimento, de saber como funcionam os sentimentos, os pensamentos, de ter realmente essa autonomia, de saber quando vai procurar um profissional ou não. Então, por isso que o mundo tá nessa patologia, nessa loucura, né? Tá uma doideira. E o pessoal tem... E eu tenho e também o medo de procurar também aquele negócio, não vou psiquiatra que é pra doido, eu não tô doido. Sim, ainda tem isso, né? Tem essa barreira, ainda né? tem isso, infelizmente. Tem. Caramba, mano. Caramba. É bem preocupante mesmo. Lá onde eu atendo, de psicanálise, é incrível, né? Porque pra mim eu mais aprendo do que, né?
Porque é isso, o paciente que vai escolher. E a gente observa tudo isso em várias áreas. E por exemplo, para mim é incrível, porque eu tinha um direcionamento que é assim, pô, eu sou de origem pobre, sou pobre, pô, lutador. E quando eu atendo cliente, que é uma pessoa bem de vida, tem dinheiro, tem condição de fazer o que quer e está sofrendo. Aí você aprende, não é só dinheiro, né? É experiência de vida, é expectativa. É incrível, porque quando eu olho assim meus pacientes, é muito interessante, porque cada um tem uma neurose, um problema, o seu desafio, e é dele. E às vezes o desafio do outro, para você, é uma pedrinha, né? Uma pedrinha. A gente tem isso mesmo. Nossa, que absurdo. Né? Nossa, que exagero. O cara sofrendo... Né? Às vezes eu julgo internamente. Falei, não, mas é de ser humano, não tem como. Ó, por exemplo, eu peguei uma colega minha, uma psicanalista de uma moça, que ela é filhinha de papai, os pais pagam um estudo na melhor universidade de São Paulo, e ela tá com problema, porque, puxa, ele que paga. Eu falei, caramba, se meu pai pudesse pagar... Ela se queixando que ele que paga ele que paga, eu não tenho autonomia... Falei, recebe o negócio e vai embora, pô. É problema. Tipo assim, olha que interessante. Problemão. Tem um problemão. Não, e hoje é tipo, o nosso problema é pagar uma universidade. Tem um problemão. Mas pra você ver, mas na perspectiva dela, na realidade dela. Sim, na realidade dela. É um monstro. Que isso, você é doido. Caraca, velho. Mano, questão do... Eu tava conversando com um primo meu, que ele é psicólogo, né? Nós estávamos conversando sobre suicídio, papapá, essas coisas assim, que eu gosto de conversar muito a respeito, porque é um assunto que me agrada, não que o suicídio me agrada, só falando assim, porque eu já passei por isso, eu já tentei tirar minha vida. Eu já tentei tirar minha vida, que eu acho que também nunca falei, que eu já falei pra você, mas nunca falei aqui. Já tentei. Já tentou. E depois, anos negligenciando com a minha saúde. Exemplo da água, que eu não bebo água, não sei o que, essas coisas assim. E é um fragmento, tipo assim, eu não sei, eu e meu primo conversando, nós chegamos a uma conclusão que existe fragmentos de suicida. Tipo assim, eu não tô cuidando de mim. Eu não tô bebendo água, eu sei que água é importante, eu tô me matando. Sim. Você acha que isso é um fragmento de autodestruição? Você se negligenciar, não cuidar de você... descobrir que tá com alguma coisa e não tá nem aí, ou você tá com um problema muito ruim, emocional, no seu canal, não cuidar. Você sabe que isso vai te levar para um lugar muito ruim. E você não cuidar disso. Você acha que existe essa parte de fragmentos? Sim, é uma boa palavra, aliás, esse fragmento. Porque é exatamente isso. Então, assim, quando a gente fala da pessoa tirar a própria vida, é muito forte, né? Mas, às vezes, nós fazemos isso de outra maneira. Então, assim... na psicanálise fala muito de sublimação. Sublimação. O que é? É quando você troca um comportamento por algo mais aceitável. Certo. Vou dar um exemplo. Eu tive um paciente, ele tinha acabado de casar, aí foi indicação da esposa. E aí ela falou, ele odeia futebol e tá em torcida organizada. Oxi. Aí beleza. Olha que doideira. Beleza, aí passou a gente fazendo terapia. O que apareceu na terapia? O cara tinha acabado de casar, descobriu, né, que a partir daquele momento tinha que pagar a conta, né, conta de água, luz, um monte de coisa. Ele tinha uma responsabilidade e ele estava sendo maltratado no trabalho pelo gestor lá. Antes ele já devolvia, só que agora ele é casado, ele tem responsabilidade, ele não pode devolver. Então ele guardava aquilo lá pra ele. Guardava pra ele o que ele sentia pelo chefe. E aí ele descobriu que quando você vai num jogo de futebol, você pode falar palavrão. Grita, xinga. E aí ele... seu filho, não sei o quê. Aí ele soltava. E ele amava. Só que ele fazia isso deixando a esposa sozinha. Largava a mulher, tipo... Focou totalmente nesse lado... Esportivo. Mais uma fuga para. Uma fuga. Só que ele não entendia porque ele... Aí apareceu. Então, esse é um elemento. Então, assim, se não fizesse terapia, o que ia acontecer? A moça ia separar. Ia acabar um casamento, o cara ia se sentir mal e não ia saber por quê. Não ia saber por quê. Então, esses fragmentos acontecem muito. Tem gente que vai pra bebida. Sim. Bebida alcoólica, vai pra cigarro, pra maconha.
E tem gente que vai pra música, que vai pra literatura. Por exemplo, eu falo, né, que eu troquei... Porque me perguntaram isso. Pô, você morou na favela. Você viu o que você vivia. Por que você não foi bandido? Me questionaram isso. Eu falei, porque eu via. Então, assim, um moleque, 18 anos, ele ia entrar pro crime, ele ia ter roupa de marca, moto, carro, a molecada lá, a meninada. Mas não passava um ano. Eu contava. Não passava um ano, tava morto ou preso. Caraca, meu. Então eu via, pra mim, isso que você... aquela realidade era assim, Só que o que eu fiz? Por que eu não, na explicação científica? Então eu fui pro estudo. Pô, os caras ficavam pancadão na frente da minha casa, eu tava estudando. Sabe, meus amigos, colegas iam pra balada, eu ficava em casa estudando, porque eu sabia o que ia acontecer. Aí eu troquei. Então, a energia que eu tinha pra ir pro crime, você gastou. eu fui... Ou eu poderia, por exemplo, eu sou cristão, eu fui pra religião. Então, os fragmentos você vai trocando. Só que esse é o problema. Quando é pro lado negativo, ela também mata. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. O meu pai, mês passado, ele amputou parte da coxa. Eita. Por causa de diabetes. Diabetes, né? Aí foi interessante que a gente estava conversando, né? E ele queria que eu levasse ele no Brás para ele comprar as coisas dele, porque ele é ele tem 70 e poucos anos, gosta de andar, tal. E ele tá nesse dilema. Ele não tem parte de uma coxa, dos dedos dele do outro pé foi cortado também por causa de diabetes. Então assim, ele tá se matando. Então assim, e hoje ele tá nesse dilema. Só que você não consegue... Eu não vou expressar isso pra ele, né? Eu jogo pra ele decidir. Mas percebe por que ele tá assim hoje? Porque foram fragmentos de coisa que ele não cuidou. E hoje ele tá pagando. Então, assim, esses fragmentos é importante. Porque, às vezes, se você vai pra falta... Alimentação, por exemplo. Se você não cuida da alimentação, você vai ter diabetes. Vai ficar com isso e vai corresponder e vai te matar. Ah, o fulano teve um AVC, que não sei o que. Do nada. Nunca é do nada. Né? Que pode ter um direcionamento por causa da saúde, né? Da alimentação ou não. Mas esses são dados estatísticos que não tá no Setembro Amarelo. Porque só vai estar assim, a pessoa estava saudável, pelo menos fisicamente, e tirou a vida. E também tem eu pesquisei alguma coisa sobre isso, que às vezes a gente não dá importância para aquilo que a pessoa fala. Ou seja, por exemplo, dá sinais, né? Sinais. Assim, por exemplo, assim, eu não tô legal, assim, não, mas você vai melhorar. Ah, mas eu tô atrapalhando, você não vai, mas você vai melhorar, é momento seu, não sei o que e tal. Isso vai acumulando, estão dando sinais. E falam justamente que quando apresenta sinais, vai chegar um momento que ele vai chegar naquele topo de acabar tudo e fazer o suicídio, né? Sim. De uma maneira, não sei, das mais diversas, mas... Sim. E aquilo que eu falei no começo do podcast, né? Tem que dar importância para isso, né? Que nem o Marcelo falou da CVV, né? Sim. É importante de sempre procurar um profissional. Sim. Sempre também de a televisão estar presente, porque a televisão, a internet já está é um cone, um filtro que vai para você direto. Então eu acho interessante ter isso, né? Sim. Interessante. Não, se a gente for ver, por exemplo, essa questão de cultura e de entretenimento, nesse livro do Freud, do Mal-Estar da Civilização, ele fala o seguinte: você não consegue encarar a realidade 100%. O ser humano não consegue. E aí ele vai trocando. Então, assim, não tem problema você assistir o filme... Por exemplo, eu faço isso com a minha esposa. A gente, às vezes, quer sair da realidade e vai assistir um negócio meio louco. Filme de terror, né, tem uma temática muito disso. Você vai ser consumido pelas mensagens dele, mas aí o que você vai fazer? A gente assiste sempre à noite, depois que as crianças vão dormir. Mas acabou o filme, a gente tem que assistir alguma coisa de humor... Para equilibrar. Para aumentar. Porque o que acontece cientificamente? Você assiste um negócio de terror... Baixa a serotonina, os hormônios baixam. Ele vai baixar. Acontece isso mesmo, cara? Acontece. Eu tenho um professor que ele fez. Caraca. Ele fez esse teste. Olha como que era o teste. Ele tirava... Vocês são enfermeiro? Ele tirava o sangue da pessoa. Era um teste pago. O negócio era grande. E ele explicava, você vai assistir um filme, eu só preciso tirar o seu sangue antes, depois você vai receber X. Beleza? Aí era isso. Aí a pessoa tirava como que chama aquele... Qual tubo? Um tubinho de sangue. Antes dele entrar,
E ele entrava numa sala escura só vendo imagem. Então, imagem de... Negativa. Cores fortes. Forte, escura, vermelho, cinza, sangue. Sangue. Via imagens, só via imagem. Quando ele saiu, tirou o sangue. Colocou no laboratório, aí apareceu lá, ó. Depois que ele entrou na sala, ó, o sangue aqui, ó. Baixou o nível. Tá comprovado isso? Comprovado. Caraca, mano. Comprovado. Que loucura. Que é exatamente isso. Não, se a gente for ver, logicamente, sei lá, você vai pra um velório, você muda, é naturalmente. É pesado. Baixa o clima, então você vai conforme o clima. Então, por exemplo, quando eu vejo filme com a minha esposa, a gente vê esses pesados, aí depois tem que ver um negócio besta. Aí a gente viu agora que tá famoso, né? Vai Bill aí, né? Filho do Bill! Vai, filho do Bill, Aí assistiu, beleza, deu risada, beleza, vamos dormir, boa noite, acabou. Pra ter o equilíbrio. Pra ter o equilíbrio. Olha só que interessante. Pra ter o equilíbrio. Eu amo, o Eli fica usando comigo a sétima arte, eu gosto de história, eu gosto de filme, videogame também, sou apaixonado. E tem filme que eu não assisto assim, tipo assim, eu deixo pra assistir no tempo certo. Olha só que engraçado, você falando isso aí, eu comecei a pensar, tem filme que eu não assisto, tipo assim, porra, esse filme aqui eu sei que é pesado, não vou assistir agora. Eu fico me condicionando, eu tiro um dia pra me ficar mal. Sim. Tem muito filme assim, falei, puta, esse filme não dá pra me assistir hoje. Tipo assim, não. Você me lembrou as músicas sertanejas dos... Não, só pra você ter uma ideia. Eu tava jogando um jogo que chama The Last of Us, que eu tenho tatuado em quase todo o meu corpo. Aconteceu uma cena com um personagem, tipo assim, eu acompanhei a jornada desse personagem. A perda dele, que ele se levantou, conquistou, Foi no primeiro. No segundo aconteceu uma coisa com esse personagem. Mano, mas eu chorei de uma tal forma. Jogando videogame. Sim. A minha esposa mesmo... Ela viu eu chorando assim, soluçando assim. Aí ela foi lá na sala. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com seus filhos? Não sei o que lá. Eu falei, não, mano, fulano morreu. Falei, pô, mano, eu fiquei mal. Eu desliguei o videogame. Parei. Falei assim, puta. Sabe, eu não tava. Eu não conseguia sair daquilo. Foi um transe assim. Eu fiquei mal, fiquei ruim. Eu vou puxar o link dele, assim que ele falando, a gente vai trocando umas ideias mentalmente aqui. Você gosta de filme? Opa, gosto. Tá. Sabe que um filme que eu assisti, mas nunca mais assisti? O Exorcista. Por quê? Exorcista é levinho, de boa. É que você... nunca mais, cara. Sério? Assim, nunca mais que eu, assim, mas nunca mais. Faz um... Entendo, tal, cara, e... Porra, meu, assim... Sim. Acho que nem tendo equilíbrio depois da risada que melhora, viu? Sim. Entendeu? Sim. E outra coisa, perguntar uma coisa aqui que o Marcelo falou, eu acho que é um dos melhores filmes que eu assisti até agora, que mexe com sua cabeça muito, que é o Coringa. Coringa. Isso, pra você que... Eu queria, você que tá aqui, assim, porque eu acho que o Bruno, meu filho, falou alguma coisa assim, não sei, ele lia alguma coisa que o cara, depois que acabou as gravações, ele ficou influenciado por aquilo. Sim. Me explica melhor esse negócio aí. Tem outro dado aí, que todos os atores que fizeram o Coringa se suicidaram. O Heath Ledger, que fez Você tá brincando. o Heath Ledger. Menos o Gerard Leto, que é o que fez o Coringa do Esquadrão Suicida. Sim. O pessoal no bastidores falava assim que... foi esse do Esquadrão Suicida. Esse do Esquadrão Suicida, ele ficava pregando peça em todo mundo. Ele jogava rato morto no set do pessoal e dando risada e gritando, não sei o que lá. Já pra se ambientar no personagem. Falaram assim que às vezes ele ficava sentado num canto assim, e se batendo, e chorando e gritando. Tipo assim, tá ensaiando. Não, ele tava vivendo aquele personagem. É pesado, cara. Não, aí vem a explicação psíquica, que é o que a gente falou. Então assim, ele tinha que incorporar o personagem. Você vê como ele é um bom profissional. Que ele, tudo que era elementos de crueldade, de ruindade, ele consumia. Pra ele colocar pra fora em cena. Essa agressividade em cena. Então você vê, logicamente, é lógico. Né? Então assim, realmente o ambiente influencia, tudo bem, e é uma influência que ele preparou, se a gente for ver. Não, né? sim. E pra se desvincular disso, cara, como que faz? Tem um outro dado, um filme brasileiro. Você entendeu? Sim. Você entendeu? A gente tem um filme brasileiro da Bruna Surfistinha, que é uma... Débora Seco. Débora Seco. Foi a Débora Seco, aliás, que falou. Depois que ela fez essa personagem, né?
A molecada não vai conhecer, mas quem puder assista, né? Foi uma prostituta brasileira. Sim. Na época da internet no Brasil. Ela empreendeu a prostituição. Mas foi no começo. Foi no começo. Foi no começo. E aí ela, enfim, aí conta a história dela, ela se arrependeu, mas aí a Débora Seco, que é atriz, tem várias entrevistas delas públicas lá que ela fala isso, que ela teve que fazer terapia para largar o personagem. Por isso que quem é ator tem que ganhar muito dinheiro. Porque, é a sua vida num personagem. E aí você tem que estar aberto. É qualquer um, né? Eu vou trabalhar só com humor, ou eu vou estar... Então, assim, por isso que eles ganham muito dinheiro. Por que é isso? Porque você ferra a sua saúde física e mental. Mas esse Coringa, Marcelo que gosta de filme, esse último Coringa, sabe o... Sei, eu não sei o nome dos caras que faz o nome do ator é o... Ele emagreceu. Joaquim Fênix. Impressionante, cara. Eu fui no cinema com meu filho, com o Bruno. Quando eu vi a história, o contexto do... Mano, impressionante. Sabe uma coisa que me chamou... Você é louco. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção, que é uma coisa assim que... A dramatização, a parte mais pesada, assim, melancólica, coloca muito, o choro virando risada, a risada virando choro, tipo assim, a expressão dele rindo, desesperado e vindo um choro de angústia. Mano, perfeito. Não, imagina a gente assistindo isso, que é isso que a gente tá conversando. Porque a gente vai consumir e vai sofrer junto. Eu assisti isso aí e fiquei malzão também. Fica. Assim, porque, tipo assim, todo mundo... tem muita gente que só viu, mas só que, tipo assim, é diferente de você ver e analisar o filme. Eu não vi nada, não tem isso, não tem ação, não sei o que lá, porra. Um filme pesado. Pesadíssimo. Um filme pesado. Um filme pesado daquele que nem não é spoiler, já deve ter assistido. O sonho dele de conhecer o apresentador e ser rejeitado. Nossa, mas aquele foi fantástico. Cara, eu acho que é um gatilho que acontece até hoje. Mas é. Sim. Acontece na vida real hoje, entendeu? Assim, como que é a negação, aquele sonho que você tem de você querer conhecer alguém. E sabe que eu tava pensando nos negócios aqui, que assim, cara, a gente tá no podcast e tal, e veio um outro rapaz que é ligado à comunicação, né, do intelecto, como que ele veio aqui, que também trouxe os... o coach familiar? Isso, ele falou alguma coisa, que aqui tem uma coisa, seu colega também da mesma linha, de pensamento, que fala assim, que às vezes a gente quer tanto, assim, não digo, assim, lógico, tem suas linhas, assim, conhecer alguém e você é barrado. E você é barrado porque eu acho que faz bem para a pessoa ter um segmento, não sei, uma linha de conduta, porque é tanta notícia ruim que eu já falei que se a notícia ruim se vende tão fácil, né? É assim, eu queria conhecer aquele cara, para que nem, assim, mudando um pouco de contexto, assim, que nem o Fábio Júnior. O Fábio Júnior tem um vídeo no Instagram dele, entendeu? Que o cara, assim, os seguranças não deixaram o cara entrar. Fantástico, não te conheço, mas, parabéns, você está me ouvindo, perfeito. Sim. E ele foi, acho que, ver a criança, acho que tinha algum tipo assim, intelectual. Acabou o show. Alguma coisa assim. Aí tinha uma mãe com uma criança com necessidades especiais. Isso. Que já veio de longe esperando. Aí o Fábio Júnior foi até ele, o pessoal da produção, não, ele fez assim, ó. O cara... viralizou isso. E é tão importante o cara, eu acho que, não sei, cara, mas é tão importante pra mente de uma criança, pra você matar aquele negócio, porra, sabe, é tão bom, porque o bom hoje é tão pouco. E o mal, acho que parece que prevalece, mas o mal não pode vencer. Nunca. Entendeu? Então, assim, parabéns, cara. E só queria contar aí que foi um negócio que veio na cabeça. Muito louco, cara. Muito bom. Não, interessante, pô. É muito... E é bacana, porque quando a gente vai para todos esses cenários de sublimação, que agora a gente está refletindo também. Por exemplo, no meu caso, que eu tive que sair do jornalismo e marketing porque eu tava sofrendo. Porque eu descobri verdade, igual essa do marketing, eu não concordei. Então, assim, eu não consigo receber, nem se fosse 1 milhão para fazer isso, eu não consigo. Para fazer uma estratégia de marketing, para manipular, eu não consigo. Aí em jornalismo, aí você vai aprendendo outras verdades. Por exemplo, uma que até hoje às vezes me incomoda, às vezes rádio, ouvir notícia, eu me estresso. Porque, a gente mora... É um país... O Brasil não é um país pobre, ele é um país injusto. Marcelo e Hélio, eu descobri... A gente tem um brasileiro, um economista brasileiro, né? Independente de política. Nessa área eu acho ele muito bom, o Eduardo Suplicy. Sim, ele tem uma teoria muito interessante que é a renda mínima
renda mínima básica ou renda mínima mundial. É uma teoria que seria o seguinte, por exemplo, ela se baseia na teologia, seria assim, se existe um Deus, um ser superior que criou ali um lugar para as pessoas viverem, entende-se e espera-se que elas vão viver de forma justa. Sim. Então, essa teoria é base na teologia. Aí a base seria assim, você tem direito a receber a riqueza do seu país. Petróleo, pré-sal, tudo que o nosso país tem, na ideia da teoria, o cidadão tem que receber de volta. Não é uma bolsa, não é bolsa família, é direito. Tem vários países que têm isso. Tem. A Holanda é um país que tem isso. Então, como seria? Quando eu entrevistei ele, isso foi em 2014. Você entrevistou ele? Entrevistei ele. Que legal, cara. Eu tenho um livro dele, é Renda Mínima Mundial. E aí ele me provou, ele me mostrou, falou, a gente conversou em 2014. Em 2014, cada brasileiro acima de 18 anos poderia receber do governo R$3.000. Não era bolsa, não era politicagem, era direito. Ah, mas quem? Os pobres? Não, todo mundo. Todo mundo. Agora você imagina, se eu olho para minha família, eu e minha esposa ganhando R$3.000 como direito. E a gente está falando do seguinte, é diferente você viver e sobreviver. Boa parte de nós aqui só sobrevive. Sim, com certeza. Aí depois vem falar de campanha que o povo quer se matar. É claro, um país injusto. Né? Então assim, olha isso. É uma ferramenta de justiça, mas ninguém quer. Por exemplo, eu sou artista, eu sou escritor. Estou tentando a Lei Rouanet. Aí agora na eleição, o político recebe fundo eleitoral para fazer campanha política. Então, assim, por isso tem muitos elementos assim que eu me afasto, porque é muito injusto. Sim. É muita injustiça. Então, assim, ou os benefícios da política, eu acho, assim, uma aberração. Porque, por exemplo, o mínimo que o brasileiro tem para viver, que é assim, eu tenho que ter transporte, alimentação, o brasileiro não tem. E saúde. E saúde, os caras têm. Tem roupa. Mano, e você falando disso aí, falando de transporte, olha pra você ver como... Eu escutei um dia na CPTM aí, porque eu sempre ando com fone, escutando podcast. Teve esse dia, eu prestei atenção no que tava falando, a moça que fica falando assim, não dê esmola, não sei o que lá. Ela falou assim, cuide do trem, porque ele é seu patrimônio também. Eu já tentei pegar trem, faltando 10 centavos, não deixaram entrar. E tipo, se você for parar pra pensar, como que ele é meu também? Sim. Eu não tenho esse direito. Sim. Entendeu? Então, se você for ver assim, é bem injusto. Não, aí, por exemplo, nessa da teoria, é muito interessante, o Marcelo, Hélio, o pessoal que nos acompanha, dá uma estudada, porque ela fala, por exemplo, a água, de quem que é o recurso da água? Não é da natureza? Sim. A energia. É. Por que a gente tem que ficar pagando estatal pra... Então, assim, você pode pagar pro cara fazer a modernização para chegar na sua casa. Sim. Então, assim, tudo que é da natureza, a gente paga. E paga caro. E paga caro. Tudo que é dado de graça, a gente está pagando. Exato. Caramba. Então, assim, entra várias outras teorias, mas você vê, assim, que é um elemento que realmente facilitaria pra gente ter uma vida mais leve. Sim. Por isso que ela é pesada. Por isso que a gente não aguenta a realidade. E Marcelo, te falar uma coisa. O país que nós vivemos é tão rico, cara, que ele nem tem dimensão. O meu pai não está mais vivo, mas o meu pai era do interior de São Paulo, de Agudos. E ele sempre falava, assim, Hélio, assim, lógico, assim, a gente pode, assim, independente do clima e tal, mas o Brasil é um país que nunca iria passar fome. Porque você joga uma semente no chão, uma semente, um grão, um feijão, nasce. Vai fazer isso lá na Europa, lá no... Assim que você tem clima quente 3 vezes por mês. Entendeu? Marcelo, eu trabalhei numa empresa de aviação já há muito tempo. Antes de ser enfermeiro, eu trabalhava na pista. Eu trabalhava na pista de Guarulhos. Né? E eu via os aviões, lá a gente contava... vou dar um exemplo meio... Essa manga que a gente compra aqui na feira... A manga que é exportada lá pra fora, cara, parece uma bola de futebol. Eu já ouvi falar isso. Que caramba! Coisa. Você entendeu? Os nossos melhores alimentos vão pra fora. Os nossos melhores alimentos vão pra fora. Que engraçado, né? Entendeu? Marcelo, ninguém falou. Eu vi. Olha. Eu vi. Sim. Cara, era isso, meu. Olha só.
eu vou assim, mano, sai da nossa terra. Entendeu? Em vez de melhor ficar pra gente, Sim, melhor entendeu? Então assim, que os portugueses chegaram aqui, a gente continua nessa linha, cara. Porque o povo brasileiro, e eu sempre falo isso, vocês estão me ouvindo, eu nunca fui lá, mas o Marcelo foi em lugares do Nordeste lá, que as pessoas dão, assim, que as crianças brincam com uma cabeça de boneca. Imagine passar fome. Assim, pô, eu não tenho um prato de comida com arroz e feijão. Sim. Eu fico até um pouco assim, meio eufórico, não sei essa palavra, mas tá errado. Tá errado. Esse povo que trabalha, que assim, nem ligo pra política, cara. Não quero saber quem ganha. Eu falei do Enéas, mas assim, brincando, mas acho que ele devia ser o nosso presidente. Assim, mas, meu, é impressionante. As frutas que vão pro exterior. Assim, em pallet, que chama, no aeroporto é em pallet, né? Assim, sabe? Meu, parecia bola de futebol, cara. E isso há anos, hein? Sim. Mas pra você ver, nisso que o Hélio tá comentando. E eu acho que esse é o nosso desafio, porque cada um vai ter esses assuntos que incomoda e vai ter que saber como enfrentar. No meu caso, nesse exemplo que eu dou, se eu ficar muito consumindo isso, eu já fico estressado. Não, sim. Sabe? Então, assim, eu já... pra você ver, eu já me entristeci em ouvir, porque você vê, meu, que injusto, né? Que injusto. Mas aí é isso. E aí você tem que usar processos pra, por exemplo, em política, eu fui assessor de imprensa de vários políticos. Não dá, meu. É triste, acho que a palavra é essa. E aí, assim, parece que é isso. Então, parece que na realidade de cada um de nós, a gente vai sofrer sempre, não vai acabar, isso não... e vai ter que ter formas de enfrentar isso, pelo menos formas mais saudáveis. Né? Porque nesse do Setembro Amarelo seria isso. A campanha é importante, né? Ela tem que ser divulgada só que ela precisa ser expandida. Sempre. Porque é tudo isso que a gente está falando. Todos nós somos neuróticos, é louco, porque é isso que a gente consome. É do ser humano. É aquela frase, né? A gente é o que come, a gente é o que consome. Também. Se você não consegue diferenciar aquilo que está te fazendo mal, aquilo que está te incomodando, aquilo que está te entristecendo, se você não parar de consumir, você vai ficar, mano, não tem como. E é também que eu falo no podcast aqui, né? Assim, às vezes a gente, assim, é difícil você ouvir uma palavra positiva, né? Sim. É tão bom, assim, e aquilo a gente vai combinando, que eu falei assim, como eu falei que até fizeram um corte aqui, assim, que um dia eu sentei para tomar café de manhã na minha casa, a televisão estava ligada. Como que é? Fulano morreu. Café contaminado. O café contaminado. Café fica contaminado. Morreu, político não sei o quê, que não sei o quê. Cara, sabe? E as pessoas consomem Entendeu? isso, sensacionalismo. É tão bom, assim, eu vi assim, porra, um cara da comunidade, da favela, assim, ele cresceu porque ele estudou. Sabe, assim, ele não quer ser mais que ninguém, mas ele conseguiu, ele quis ter um outro rumo pra vida dele. Isso é bom de ouvir, cara. Mas é isso que não querem. Sabe o que eu ouvi de um aluno? Ele do TikTok, né? E tava ganhando dinheiro. Ele pegou e olhou pra mim e falou o seguinte: pra que eu vou estudar se eu ganho dinheiro com isso aqui? Então, hoje em dia tá assim. Porra, não é assim, não é assim. E aí eu com o meu livro todo humilde aqui, tô tentando a Lei Rouanet e tal. Mas é o que você falou. As pessoas, se tiver a oportunidade de amadurecer nessa área, elas vão consumir, elas vão atrás. Vão. Mas o triste é que, assim, se a gente olha cientificamente, é improvável. Por exemplo, do meu público-alvo aqui, que é a galera de favela, de periferia. Eu estava estudando isso e é um dado muito triste, é alarmante. Porque, assim, eu tô com 37 anos. Quando eu olho para minha vida, as áreas que eu estudei, quando que eu comecei? Quando eu tava lá na adolescência. Fui fazer um cursinho de língua, um cursinho de computador. Se a gente for ver, a nossa vida de adulto ela é decidida entre a adolescência e a juventude. Aí a gente tem um problema, por exemplo. Tem várias pesquisas hoje que mostram que a adolescência vai até 24 anos. Caraca. Cientificamente comprovado. Aí qual que é o problema? Com 24 anos, molecada jovem de periferia, já deveria estar formado em uma faculdade já. Aí o que você tem de dado? A galera repetente está ainda no ensino médio. Então, assim, o direcionamento desse jovem da favela se dá mal na vida é enorme. Vai continuar repetindo.
E isso que é incrível, porque assim, nesse elemento que o Hélio levantou, né, de a gente amar o que é bom, valorizar o que é ótimo, né, aquilo que nos exaltece, por aí vai, as pessoas não vão atrás. E aí esse é o problema. A vida vai cobrar, vai vir a conta e não tem muito o que mudar. É um dado triste. Quando eu vejo no meu público, é isso que eu vejo. Infelizmente é assim. A gente acaba entrando numa condição, a gente acaba se... Às vezes até por hereditariedade, vamos dizer assim. Ou o pai não estudou, você vai... O pai vendia feira na fruta, aí o filho também toma conta dessa barraca, e vai vivendo naquela condição, até mesmo familiar. Sim. Enquanto você não conseguir sair dessa corrida, dessa roda do rato, né, que o rato só fica rodando, não sabe para onde vai, tipo, se você não sair e saber que você pode ir para a direita ou para a esquerda, você vai continuar assim, cara. É triste. E aí você pega, por exemplo, no meu público-alvo eu vejo muito isso. Aí é a molecada que não tá preparada para o mercado de trabalho. Tem muito. Não sabe, não tem uma outra linguagem, uma linguagem formal, não tem um comportamento inadequado. Não, lembra lá da ideia do índio? Porque ele não entendeu. Não entendeu. E assim, até ele acordar, né? E é interessante, né? Eu estava vendo uma explicação que agora virou modo zumbi, né? Alguns anos já vem... Sim. Amo zumbi. Né? E fala que é uma metáfora do ser humano. Mas é puramente. Porque assim, o cara tá vivo, mas tá morto ao mesmo tempo. Porque ele tá vivendo, mas não sabe o quê. Isso é verdade. E é louco, né? Eu li um livro... Muito doido isso que ele falou. Eu li um livro que fala a respeito disso aí. O nome do livro é Sangue Quente. É um romance de zumbi. É uma terra que aconteceu, que não sei o que lá, e tem os zumbis e tem as pessoas que sobreviveram a isso. E tem um zumbi, que o nome do zumbi é M. Então o zumbi se comunicava sempre com uma letra, né? Que era a primeira letra do nome dele. Então era o M, era o D, era não sei o que lá. E é interessante, tipo, um romance zumbi. Teve o filme, que é O Meu Namorado é um Zumbi. Sim. Então, eu li o livro. O livro, mano, é espetacular. É meio bobo, é meio... Um romance. Mas a mensagem romance, é mas só, olha só, né? que legal. Pra você ver como a gente... como o ser humano é. O que aconteceu? Esse zumbi... Tinha um pessoal que saiu para procurar mantimento, comida. Aí o zumbi foi, cercou e comeu o cérebro de uma pessoa. Aí comeu o cérebro dessa pessoa... Daí o livro explica por que o zumbi come cérebro. Ele come cérebro para poder ter a emoção, porque ele já morreu, ele não tem emoção, ele tá vazio. Então aquele cérebro, ele tá revivendo a emoção de outras pessoas. Aí ele comeu o cérebro, matou esse cara, comeu o cérebro dessa pessoa, e essa pessoa era apaixonada tinha um relacionamento. E o zumbi, ele guardava o cérebro para ir Você tá brincando. Comendo aos poucos para poder ficar vivo. Não sei. Caraca. E é bem legal o livro, que ele mostra mesmo a sociedade, que às vezes a sociedade ela acaba morrendo, acaba neutro de tudo, que nem mesmo você estava falando a questão na comunidade, que a pessoa morreu, era normal, é neutro, acabou ficando neutro para você. Então, às vezes, ele ia se alimentando com um fragmento de uma vida boa, de um relacionamento, não sei o que lá, para poder manter andando como um zumbi. Caramba, muito foda, mano. É muito foda. Se alimentando de uma emoção que não era dele, mas manter vivo. Pra poder manter vivo. Eu tive um professor que ele dava exemplos práticos lá de estudo de caso, de, por exemplo, uma pessoa... Que órgão que a gente pode trocar? Dá uns exemplos aí. Rim pode? Rim pode, coração. Então, por exemplo, ele recebeu um rim de um cara que era esportista e ele era... como que chama? Que não faz exercício nenhum? Sedentário. O cara virou esportista. Oxe. Olha que interessante, porque a informação do rim, olha que interessante. Levou pra pessoa. Levou pra pessoa que recebeu a doação. Eu acredito nisso. Eu preciso de um rim. Cara, que legal, velho. Que doideira, até o órgão. Mas é esse o nosso universo. O papo tá excelente ainda. Vamos ter que marcar a segunda, cara. Porque ainda nem falamos de empreendedorismo. Mas antes disso... Temos que marcar a segunda. Antes disso, o Hélio tem um negócio pra falar aí, pra adoçar um pouquinho a nossa vida. Não sei se você já ouviu o nosso podcast, mas sempre nós estamos aqui, como eu falei, quando você entra nessa poltrona, independente das divergências, da ideia, mas aqui o podcast é em vírgula, apesar que hoje eu acho que foi o primeiro podcast que eu estudei.
É mesmo. É mesmo. O primeiro. Porque o Setembro Amarelo tem que ser todo mês. Eu acho que é uma coisa que tem que ser mais informado, tem que ser mais divulgado, tem que ter meios para a pessoa assim, se expressar, né? Eu acho que tem que ter. Sim. Então, assim, eu achei quando o Marcelo programou essa conversa com você, foi, pô, eu quero tá mais assim, sabe? Sim. Não que nos outros podcasts não esteja, né? Ó, eu não queria falar não, mas tem podcast que o Hélio fala assim, Marcelo, como que é o nome dele? Tem. Bom, e agora nós, como queremos te presentear, mais um presente? Mais um presente. Nós temos o presente aqui da Japa Bolos. Opa! Tá? Japa Bolos. Opa! Japa Bolos aí, presenteando esse bolinho. Já vamos marcar outro Japa. Olha Nossa, só. Que bonito! Japa Bolos, presenteando o Marcelo. Valeu, que obrigado. veio aqui no nosso podcast, tá? É a Japa Bolos. Aqui, Bolos, com depois... carinho, a Marli, como sempre, aí, fazendo um bolinho pra você. Marli é ela. O que é? Morango com chantilly. Que demais, né? Hein? Já chega na sua casa e fala, morango que eu comprei pra gente. Já vou fazer sublimação. Aí, espero que você aprecie junto com a sua família. Claro. É um filho que você tem? Tenho dois. Tem dois filhos, que é um casal. Espero que gostem. Marli, né, da Japa Bolos, está presenteando aí, podcast Sem Vírgula também. Obrigado, Marli. Ó, antes de encerrar, os caras deixam fazer uma pergunta a respeito... Foi muito doido, cara. Foi da hora, foi da hora. É a respeito do livro, que eu ia te perguntar e esqueci até que você comentou, da questão incentivo Lei Rouanet. Como que tá? Já tá perto? Você conseguiu? Ah, tá. Porque é legal saber, porque você também... Você nunca pensou em escrever um livro. Não. Foi do nada. Então, Foi. tipo, do nada assim que eu digo, porque você já foi criando isso sem saber que estava criando. Sim. E como que é? Porque hoje em dia, falar em Lei Rouanet, a gente pensa naquele artista gigante que talvez nem precise daquele dinheiro. Sim. Agora, a gente está falando de pessoa que está ali, ó, que está querendo mostrar o seu trabalho, que não tem condições nem de fazer numa folha de sulfite, entendeu? Sim. E como que é? Como que tá o processo para você? Assim, precisamos sempre colocar os pingos nos is, né? A Lei Rouanet recebeu uma reformulação porque antes era só artistas de grande nível que tinham acesso a elas. Certo. O atual governo mudou isso. Então, hoje, qualquer pessoa consegue acessar ela se conseguir comprovar o porquê que quer o dinheiro e para quê, o que vai fazer com ele. Então, eu escrevi o livro, né? Quando eu falei, eu tinha um diário, comecei a escrever, foi depois da pandemia. E aí um colega falou, por que você não escreve? Eu escrevi, muito difícil, os dados. É assim, muita coisa, né? Eu já tentei também. Eu tive que contratar uma assessoria para me auxiliar. E aí foi aprovado. E aí foi aprovado o quê? Eu pedi R$200 mil para distribuir o livro nas 179 unidades prisionais do estado de São Paulo. Oh, que legal, cara. Para atender uma lei chamada Lei de Remissão de Pena por Leitura. O presidiário que lê um livro e faz uma resenha, ele diminui o dia de pena dele. Que bacana. E aí, e por que eu fiz isso? Porque quem que é o público presidiário de São Paulo? É o cara que era da favela, o cara que foi influenciado. Então eu falei, é o preto, é o pobre, né, o branco que não teve informação. Então eu falei, eu vou pegar esse público, consegui mostrar, eles chamaram o meu projeto de humanístico. Olha que legal, cara. E foi aprovado. Só que aí o que acontece? Ele foi aprovado. A aprovação é uma coisa. Agora eu preciso captar. O que é a captação? Eu tenho que encontrar uma empresa que tenha R$200 mil de imposto para pagar e ela vai abater. Eu vou receber o valor e eu vou dar um documento lá para ela comprovando que ela abateu. E aí eu faço o investimento no projeto. Ah, mas vai surgir. Caramba, aí atualmente eu tô com 3 empresas Porra. em reunião assim para verificar, né, como vai ser. Agora é o período de captação, né? A gente está torcendo muito. Vai conseguir, se Caraca, Deus quiser. Mano, que legal. Pô, e é legal esse projeto aí em presídio, hein, meu? Sim. Puta, legal, cara, muito bom. É bacana. Muito legal. Legal e aí, mesmo. assim, o livro está em todas as plataformas nacionais e internacionais. Fala aí dele, fala dos seus projetos aí. Quem que tiver interesse é só digitar aí, Favela no Divã. Tem um livro físico e o e-book. Legal. A gente vai ler. Vamos ler. E vamos fazer um vídeo dando... avaliando o que nós encontramos, o que nós achamos. Legal? Nós vamos fazer isso. Bacana. Beleza? Também, assim, sem o contexto do Setembro Amarelo, acho muito importante essa condição da pessoa que está
né, dependendo da causa, do problema e tal, ter informação, ter uma nova oportunidade. Sim. Eu acho que, assim, não sei, mas na vida tem situações que a pessoa comete o erro e é uma forma de também, acho que de agregar o interior dele, eu acho. Com certeza. E uma coisa, para terminar aqui, eu falo, nem sempre, quer dizer, nunca é frescura. Porque a gente escuta muito, tá querendo chamar atenção, porque tá fazendo isso. Não é, cara, não é. No fundo, sempre tem alguma coisa. Sim. Sempre é um pedido de socorro, né? Sim. Sempre é um pedido de socorro. Eu tenho uma frase que eu falo o seguinte, acho que do público que está preso, a única diferença entre mim e um presidiário é que ele foi preso. Ele teve um impulso de agressividade, seja lá qual for, para algo que é contra a sociedade e ele teve que pagar por isso. E eu consegui, de alguma forma, jogar essa minha agressividade para outros locais. Sim, legal. Né? Então você vê que é o ser humano, ele tem essa tendência, né? A neurociência também já comprova. Uhum. E é isso. Né? A gente hoje vem muito falar isso, da violência doméstica, também acontece. Né? É um dos vários ambientes. Então é isso, acho que nessa temática do Setembro Amarelo é esse autoconhecimento, procurar amigos, bons locais e consumir aquilo que é bom, né? É isso aí. E eu tenho uma frase para falar do Setembro Amarelo, tá? Que falar de suicídio não é falar sobre morte, e sim falar sobre a vida. Legal. Tá bom? E aí também quando não sou psiquiatra, não sou psicólogo, não sou psicanalista, mas se você tiver algum problema referente a algo parecido, algo que está te incomodando das mais variadas formas que nós comentamos aqui, procure uma instituição séria, procure a CVV. Eu não tive oportunidade, mas é uma instituição séria e eu acho que se você tiver esse problema na sua casa, no seu trabalho, tem que saber o manejo. O manejo de você como lidar com a situação. Se você não souber lidar com dessa situação, direciona para uma organização tão séria como essa. Qualquer coisa. Aí. Também, Marcelo, se você quiser deixar o seu Instagram, nós vamos passar aqui na tela. Fique à vontade aí. Pode deixar aí seus projetos. O do livro é Favela no Divã, as redes sociais. Favela no Divã. Esse é o primeiro volume. E tem mais 2. Isso. Não é isso? Tá. E do atendimento que eu faço de psicanálise é psicanalista clínico Marcelo Barbosa, tá lá no Instagram. E acho que do que o Hélio falou, realmente é o Centro de Valorização da Vida. Eu não tô com um telefone aqui. Acho que telefone 180, não é? Eu não tenho o telefone aqui. Do CVV? Mas nós vamos pesquisar a Marli lá, as relações do podcast. Hã? 188. 188, repetindo, 188 CVV. É isso daí. Se tiver algum problema referente a essa área que nós comentamos agora, CVV 188. Se tiver problema, se achar que tem, a psicanálise também é muito importante para você achar que não tenho nada, sofreu algum trauma e acha que não tem nada, não vai achando, vai procurar um profissional. Eu também, legal. Todo mundo tem tudo. Todo mundo tem tudo. Principalmente aqueles que acham que não tem nada. Isso, exatamente. Beleza, Marcelão? Muito obrigado, cara. Um grande prazer, desculpa, um grande honra. Eu queria falar mais. Tem assim, você que está acompanhando o Sem Vírgula, agora nós estamos tentando melhorar essa condição. Comunicação. Tá? É que tem ruído na comunicação. Dê o seu like, é importante para nós, tá? Aqui tem o sininho, tá? Clica no sininho e nos siga nas redes sociais. O podcast Sem Vírgula está com você sempre. Valeu. Desculpa, não está perfeito ainda. Tá. O QR Code. Eu vou melhorar, Pedro, eu vou melhorar. E o QR Code aqui também. O QR Code é muito importante para esta obra continuar. Tá. E nós temos que falar também que nós tivemos, não me lembro agora, de uma instituição que nós vamos falar nesse podcast aqui, da Bia, que é do Risos da Bola, que ela falou para nós, assim, que nós estamos, não falei com você, né, que eu estou falando agora, tá? Que nós vamos, não, mas é uma instituição que está solicitando ajuda. Nós vamos conversar, vai. Fala. Não que nós mas nós vamos pegar todos os dados, não esqueci não, a gente vai falar assim, tá bom? Beleza. É isso. Só isso? Também, outra coisa também, rapidinho, esse aqui vai ser Isso aqui, vai ser um corte. Para Néia Fernandes. A Néia Fernandes vai estar indo para
Pro Nordeste, agora não lembro. Começa de novo. Vai assim mesmo. A Néia Fernandes vai estar indo pro Nordeste. Então ela tá precisando muito de brinquedos. Né? Ela vai estar indo em outubro. Eu já fui 2 ou 3 vezes pra missão lá no Redenção de Gurgueia. É muito importante, que nem o Hélio mesmo Posso falou. falar? O quê? Posso falar aí na sua coisa? Fala do quê? Na sua mensagem, posso falar? Pode. Então. Conexão Nordeste. Conexão Nordeste, o Marcelo foi lá. Eu sempre falo em todos os podcasts que tiver oportunidade, que é uma região a qual o Brasil não conhece, é uma região a qual precisa de ajuda tanto de alimentos, de roupa, né, Marcelo? Brinquedos. De brinquedos, tá, coisas essenciais, que para nós pode ser simples, mas para aquelas pessoas que estão lá em cima é muito. Então, o pouco que você pode ajudar vai ser muito para elas. Ó, tô te cortando. Vai lá. Não, mas aqui é o chá. Vamos falar do chá dela? Não, mas do chá é só pro pessoal lá da comunidade. Enfim, entre em contato com a gente, sem vírgula podcast. Se você tiver algum brinquedo para doar em boas condições, porque nós já levamos só cabeça de boneca. É sério, mancado, mano. É sério, Nordeste quente pra cacete, o pessoal mandava agasalho, sabe? Então, tipo assim, vamos colocar a mão na consciência. Não é aquilo que não presta, aquilo que você não usa em boas condições. Tem boas condições. Fica a dica. Valeu, obrigado. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, Marcelo, Hélio. Obrigado, o espaço aqui lindo. Vou voltar aqui com a minha família. Volta sim, cara. Obrigado aí pela recepção. Vim falar também de empreendedorismo. Vamos falar. Essa aula fica empreendedorismo e saúde mental. Legal. Muito bom. Muito obrigado, Marcelão. Eu que agradeço. Valeu. Gratidão.